Nas profundezas das montanhas, um vasto exército se erguia sob incontáveis estandartes tremulantes. Eles marcharam em direção a uma imponente plataforma de pedra ladeada por escadas. No topo, um homem sentava-se calmamente em seu trono. Ele olhou para o exército massivo e o chamou de uma visão magnífica. Um subordinado deu um passo à frente e se curvou respeitosamente. Ele declarou que, sob a gloriosa liderança deste homem, o poder do culto havia perfurado o céu. Em breve, toda a planície central se ajoelharia diante dele. O demônio celestial Weiditian concordou calmamente que deveria. O subordinado então disse que tinha uma pergunta. Jition mandou falar. Apontando para os soldados, o subordinado mencionou o equipamento caro deles. Os cofres do culto estavam vazios há anos. Ele perguntou onde Jition havia encontrado dinheiro suficiente para financiar um exército tão massivo. Jition respondeu casualmente que havia feito um empréstimo. O subordinado congelou, incrédulo. Jition explicou que algum tolo realmente tinha estado disposto a lhe emprestar o dinheiro. Seus seguidores ficaram sem palavras. Emprestar dinheiro para o culto demoníaco era completamente absurdo. Nenhuma pessoa sã faria tal coisa quando era óbvio que eles nunca pagariam de volta. Isso deixou o subordinado com apenas uma explicação possível. Ele pressionou a palma da mão esquerda contra o punho direito e se curvou. Ele elogiou Jition, declarando que tal feito era verdadeiramente digno do demônio celestial. Ele presumiu que os mercadores da planície central haviam ficado tão aterrorizados que entregaram de bom grado suas riquezas para financiar o exército do culto. Ele ficou maravilhado com o brilhante plano de Jition de drenar seus inimigos sem derramar uma única gota de sangue. Ele imediatamente começou a aclamar o demônio celestial. No entanto, Jikion estava simplesmente se perguntando que tipo de lunático realmente lhes havia emprestado tanto dinheiro. Jikion insistiu que ele não era um bandido. Ele perguntou se o subordinado realmente acreditava que ele os havia extorquido como um criminoso comum. Ele então remexeu em suas vestes. Jition tirou uma folha de papel e explicou que apenas havia estampado sua impressão digital nela. O dinheiro foi depositado imediatamente depois, deixando seu subordinado atordoado. Ele acrescentou que o credor era um homem chamado Gerente Kim, que tinha sido muito educado e até lhe ofereceu uma taxa de juros baixa. Enquanto Jition entregava o contrato, o subordinado se perguntou como alguém poderia emprestar uma fortuna com base em uma única folha de papel. Então seus olhos pousaram em uma seção intitulada Cláusulas Especiais. Sua expressão mudou instantaneamente. Declarava que se o devedor não pagasse o empréstimo, sua energia interna seria apreendida. O subordinado ficou horrorizado. Não pagar o empréstimo significava perder energia interna. Pior ainda, o prazo de pagamento era naquele mesmo dia. Ele ficou completamente em silêncio. Ele chamou o contrato de arrogante, mas rapidamente assegurou a Jikian que era provavelmente apenas uma formalidade. Afinal, todo o ouro debaixo dos céus já não lhe pertencia? Ele declarou audaciosamente que mesmo que o prazo de pagamento fosse hoje, isso não significava absolutamente nada. Jikian elogiou o emissário da luz esquerda por seu raciocínio aguçado e concordou. Assim que vencessem a guerra, ele simplesmente concederia ao gerente Kim algum ouro como recompensa. O subordinado elogiou Jikian como o céu da planície central, o céu acima de todos os céus e o legítimo demônio celestial de seu culto sagrado. Jixian caiu na gargalhada, então ele lentamente desembainhou sua espada. Jixian ergueu sua lâmina em direção aos céus. Ele proclamou que ele sozinho era os céus. Ele ordenou que suas forças levassem tudo e queimassem o que restasse. A partir daquele dia, eles governariam a planície central. Apontando sua espada para a frente, Jixuan deu a ordem de avançar. Seus homens pressionaram as palmas das mãos contra os punhos em uma saudação sincronizada. Eles rugiram que tudo seria feito de acordo com sua vontade. Jixian embainhou sua espada enquanto os homens encapuzados partiam. Os soldados blindados soltaram um grito de guerra feroz. Jixian olhou orgulhosamente para seu exército. Os soldados começaram a marchar. Eles avançaram em direção ao campo de batalha, fazendo a terra tremer sob seus pés. Jikion ficou orgulhosamente no topo da plataforma. Ele deu um suspiro de satisfação, então voltou para sua cadeira. Ele calmamente tomou outro gole de chá. Um suspiro relaxado escapou de seus lábios. Enquanto desfrutava de seu chá, Jikion comentou o quão maravilhosa era sua vida. De repente, alguém o cumprimentou como um cliente valioso. Jikion imediatamente cuspiu seu chá. Ele pulou de pé e exigiu saber quem estava ali. Um jovem estava diante dele com um sorriso agradável. Ao lado dele estava uma bela jovem. Nenhum deles mostrava o menor sinal de medo. Jikian reconheceu o jovem como aquele que lhe havia emprestado dinheiro, mas não conseguia entender como alguém como ele não havia sentido a aproximação deles por trás. O jovem não havia revelado o menor traço de sua presença. O demônio celestial, Wei Xion, era o mestre absoluto conhecido como o número 1 sob o céu. Seus sentidos eram tão aguçados que ele podia ouvir uma única folha cair em qualquer lugar dentro das 100.000 grandes montanhas. O jovem se apresentou como gerente Kim do Banco Continental e educadamente se desculpou por assustá-lo. Ele lembrou Jition que eles já haviam se encontrado ao processar seu empréstimo. Jition permaneceu em silêncio, observando a saudação educada do homem. No entanto, cada instinto em seu corpo o alertava que o homem diante dele era perigoso, extremamente perigoso. Jition exigiu saber quem ele realmente era. O gerente Kim simplesmente repetiu que era o gerente Kim enquanto remexia em suas roupas. Ele tirou um livro razão, entregou-o à sua assistente e perguntou se Jition sabia que seu empréstimo havia vencido naquele dia. A assistente calmamente colocou seus óculos. Ela segurou o livro razão em uma mão e um ábaco na outra. As contas tilintaram rapidamente enquanto ela começava a calcular. Ela moveu a última conta para o lugar.
A assistente tirou os óculos e verificou o livro Razão mais uma vez. Ela então sussurrou o valor final no ouvido do gerente Kim enquanto Ji-Tian observava confuso. O gerente Kim deu um largo sorriso. O principal era de 6.000 caudas com outras 7.000 caudas de juros. Isso elevou a dívida total para 13.000 caudas. Os olhos de Ji-Tian se arregalaram em choque. Ele exigiu furiosamente saber por que os juros eram maiores que o próprio empréstimo original. O gerente Kim perguntou se Ji-Tian realmente esperava que o empréstimo particular fosse barato. Se ele quisesse juros mais baixos, deveria ter ido a um banco comercial. O gerente Kim perguntou por que ele os havia chamado em vez disso. Ele então listou os problemas de Ji-Tian: um histórico de crédito péssimo, sem garantias e uma ocupação como líder de um sindicato violento. Com esse histórico, ele nunca passaria nem mesmo na triagem mais básica em um banco licenciado. Furioso por ser chamado de sindicato violento, Ji-Tian gritou que eles eram um culto sagrado. O gerente Kim respondeu calmamente que para todos os outros, eles não eram nada mais do que um bando de demônios sedentos de sangue. Quem emprestaria dinheiro a um grupo perigoso que poderia ser destruído por uma força de subjugação a qualquer momento? O Banco Continental era o único disposto a correr esse risco. Ji-Chuan ficou em silêncio. Por mais que odiasse admitir, cada palavra era verdadeira. Se qualquer banco respeitado na planície central ousasse trabalhar com o culto demoníaco, as facções ortodoxas o visariam e o forçariam a fechar imediatamente. A assistente do gerente Kim ergueu o contrato. Ela explicou calmamente que os juros incluíam um prêmio de risco necessário para uma gestão de risco adequada. Ji-Tian também havia assinado seu nome sob o artigo 4, seção 2. Ji-Tian cerrou os dentes. Então ele soltou um suspiro de derrota. Ji-Tian admitiu que não tinha dinheiro à mão. No entanto, ele apontou para a distância e disse para eles olharem para frente. Ele perguntou se eles podiam ver as terras férteis da planície central se estendendo diante deles. O gerente Kim respondeu que podia, embora a poeira fina parecesse bastante pesada naquele dia. Ji-Tian esclareceu rapidamente que não estava falando da poeira. Ele declarou que estava prestes a marchar e conquistar cada centímetro da planície central. Assim que ele esvaziasse os cofres da Aliança Marshall, 13.000 caudas não seriam nada além de trocados. Ji-Chuan pediu apenas mais um mês, prometendo que a espera valeria a pena. Ele se ofereceu para pagar o dobro não, o triplo do valor original, e jurou em nome do demônio celestial. Era uma oferta como nenhuma outra. Se a conquista da planície central tivesse sucesso, o investimento retornaria 3 vezes o valor original. O gerente Kim soltou uma risada seca. Ele lembrou Ji-Tian que o Banco Continental não investia com base em algum valor futuro incerto. Eles apenas julgavam a capacidade atual do cliente de pagar. Ele acrescentou que guerras de conquista tinham uma taxa de sucesso inferior a 5%. A proposta era muito arriscada. Mais uma vez, Ji-Tian ficou sem palavras. O gerente Kim avançou calmamente. Ele rejeitou oficialmente a oferta, explicando que o prazo combinado já havia passado. Como Ji-Tian não podia pagar o dinheiro, então, de acordo com o contrato, o valioso cliente teria que pagar com o corpo. Nesse ponto, você sabe que se deu mal assim que vê uma mudança de expressão como a do nosso MC. Ji-Tian congelou em crédito, depois zombou. Ele ficou indignado que o gerente Kim ousasse exigir o corpo do demônio celestial. Um vento poderoso varreu a plataforma, fazendo todas as bandeiras tremularem violentamente. A assistente sentiu silenciosamente o vento se reunindo ao seu redor, então sentiu toda a atmosfera mudar. Nuvens escuras se reuniram no alto enquanto o céu antes claro rapidamente ficava totalmente preto. O chão sob os pés de Ji-Kion rachou. Sacando sua espada, ele liberou uma onda de energia que estilhaçou o piso de pedra. Ji-Kion declarou que era o demônio celestial, o próprio céu do caminho demoníaco. Seus olhos brilhavam em vermelho enquanto ele enfurecia que um mero agiota ousasse cobiçar seu próprio ser. Ele planejava poupar o gerente Kim pagando em ouro, mas o homem tolo escolheu a morte em vez disso. Uma onda massiva de energia roxa escura irrompeu ao redor de Ji-Tian. O gerente Kim parecia profundamente angustiado. Pela primeira vez, ele pareceu entrar em pânico. Ji-Tian perguntou se ele estava finalmente apavorado. No entanto, já era tarde demais, nem mesmo implorar por misericórdia o salvaria mais. De repente, o gerente Kim gritou em angústia. Como Ji-Tian poderia desperdiçar sua energia interna quando ela já se tornara um ativo apreendido? Ji-Tian o encarou confuso. O gerente Kim exigiu saber por que ele estava danificando a garantia sem a permissão do credor. Ji-Tian estava praticamente jogando nossa preciosa propriedade no ar. Ji-Tian apertou o punho em sua espada. Ele finalmente explodiu e chamou o gerente Kim de completo lunático. Ji-Tian desceu a espada com força aterrorizante. O gerente Kim calmamente recuou. A lâmina atingiu o chão e estilhaçou o piso de pedra. Ji-Tian rugiu que ele rasgaria o gerente Kim em pedaços como lixo sem valor. Ele desencadeou o apocalipse do Cavaleiro Sombrio. Uma onda massiva de energia de espada roxa escura irrompeu para a frente, destruindo tudo em seu caminho. Correu direto para o gerente Kim. Quando o enorme corte de aura o alcançou, o gerente Kim simplesmente levantou uma mão. Então ele redirecionou sem esforço todo o ataque. O corte desviado voou para a distância e dividiu limpo o pico de uma montanha. A assistente ofegou de choque. Ela mal podia acreditar que a energia da espada redirecionada havia cortado uma montanha ao meio. Ji-Kion soltou uma risada seca. Um sorriso largo se espalhou por seu rosto. Ele finalmente entendeu por que o gerente Kim agiu tão audaciosamente. O homem realmente tinha força para sustentar sua arrogância. Ainda assim, Ji-Tian zombou dele. Tal talento insignificante só o levaria à morte mais rápido. Ele ergueu sua espada mais uma vez.
Energia escura surgiu ao redor de seu corpo enquanto ele reunia ainda mais poder. Ji-cheon desafiou o Gerente Kim a redirecionar seu próximo ataque. Desta vez, o agiota aprenderia quão patéticos eram seus pequenos truques. Mas então, no instante seguinte, ele apareceu a apenas um passo de Ji-cheon. O Gerente Kim comentou que o valioso cliente era terrivelmente falador. O corpo de Ji-cheon ficou rígido. Sem mover um músculo, ele lentamente baixou o olhar. Ninguém nas planícies centrais teria acreditado no que aconteceu a seguir. A mão do Gerente Kim já estava pressionada contra seu abdômen inferior. O incomparável demônio celestial, Wi Ji-cheon, o número 1 sob o céu, permitiu que um completo ninguém tocasse seu Dantian. Ji-cheon ficou congelado. Ele não tinha visto o Gerente Kim se mover. O Gerente Kim sorriu e anunciou que era hora de começar a cobrança da dívida. Ele avisou Ji-cheon que poderia doer um pouco. Mas antes que o demônio celestial pudesse reagir, o Gerente Kim liberou uma poderosa onda de energia diretamente em seu corpo. Ji-cheon gritou de agonia. Uma sensação horrível se espalhou por ele. Parecia que suas entranhas estavam sendo arrancadas de uma vez. Ji percebeu horrorizado que o Gerente Kim estava usando a grande arte de absorção de energia. Enquanto sua energia interna era sugada, ele implorou desesperadamente ao homem para parar. Energia dourada continuou a surgir ao redor deles enquanto Ji-cheon gritava de dor. O Gerente Kim disse alegremente ao seu valioso cliente para relaxar. Se ele continuasse tensionando o corpo, poderia sofrer desvio de Chi. Ji-cheon rugiu de agonia. O Gerente Kim tinha ideia de quão duro ele trabalhou para reunir toda aquela energia interna. O Gerente Kim até ofereceu incluir um serviço bônus especial. Com um sorriso sinistro, ele prometeu drenar todas as impurezas desagradáveis que se acumularam dentro do corpo de Ji-cheon também. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ji-cheon. Seus gritos ecoaram pelas montanhas. Finalmente Ji-cheon desabou no chão. O poderoso demônio celestial foi forçado de joelhos. Ele parecia completamente esgotado. O Gerente Kim se curvou e agradeceu ao valioso cliente por sua cooperação. Com isso, a cobrança da dívida foi concluída com sucesso. Isso me lembrou da luta do Avatar Aang contra o Senhor do Fogo Ozai. De qualquer forma, depois disso ele se apresentou formalmente como Gerente Kim do Banco Continental, enquanto sua bela assistente se apresentou como Mac Rihua. Com um sorriso brilhante, o Gerente Kim agradeceu ao valioso cliente e disse que esperava fazer negócios com ele novamente. Ji-cheon encarou fixamente o cartão de visita que o Gerente Kim estendeu. Suas sobrancelhas franziram lentamente. Com a última de sua força, ele chamou o Gerente Kim de filho da puta antes de desmaiar. Ji-cheon caiu inconsciente enquanto o cartão de visita flutuava ao lado dele. O cartão caiu com a face para cima, revelando um único título, o Rei Agiota de Murin. 3 dias depois, o sol brilhava intensamente sobre um grande pavilhão na província de Sichuan. Dentro do restaurante Roban, o salão de jantar estava lotado de convidados. Cada mesa estava coberta de comida e bebida. Em uma mesa, um homem perguntou a seus companheiros se eles tinham ouvido o último boato. Baixando a voz, ele revelou que o culto demoníaco havia parado repentinamente seu avanço. Seus companheiros o encararam incrédulos. O homem explicou que o culto havia chegado à fronteira de Sichuan 3 dias atrás, mas não havia se movido um centímetro desde então. Outro homem se perguntou se o grande Wi Ji-cheon realmente havia ficado com medo. Alguém imediatamente chamou a ideia de ridícula. Eles sequer sabiam quem era Wi Ji-cheon. Mais de 10 anos atrás, Ji-cheon havia massacrado sozinho 100 mestres da facção ortodoxa. Ele era um monstro entre monstros. Um homem insistiu que devia ser uma armadilha destinada a baixar a guarda de todos. Outro adivinhou que o demônio celestial havia alcançado a iluminação e estava se preparando para ascender. Os outros rapidamente descartaram essa ideia. Quem ascenderia no meio de uma guerra? Ele deveria ser uma força imparável. O ímpeto do culto demoníaco sobre o demônio celestial Wi Ji-cheon havia sido tão feroz que engoliu as planícies centrais inteiras. É por isso que a situação não fazia absolutamente nenhum sentido. O exército imperial não os havia parado, nem a aliança das 9 grandes seitas e um clã. No entanto, sem motivo aparente, o exército massivo do culto demoníaco simplesmente parou de marchar. Os homens continuaram fofocando. Um perguntou se Ji-cheon havia sofrido desvio de Ki, mas seu companheiro rapidamente descartou a ideia. Todos imaginavam alguma razão grandiosa e trágica. Certamente envolvia uma conspiração massiva ou um encontro milagroso que seria lembrado por toda a história de Murin. Um homem parou, então sugeriu casualmente que eles poderiam ter ficado sem fundos de viagem. Afinal, mover um exército tão massivo custaria uma fortuna. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Um momento depois, os homens explodiram em risadas. Eles zombaram da ideia absurda de que o culto demoníaco não poderia travar guerra simplesmente porque estava falido. Um afirmou que o culto possuía montanhas de ouro e tesouro. O homem apontou que até eles lutavam sempre que ficavam sem dinheiro. Seu companheiro respondeu que tais problemas afetavam apenas pessoas comuns como ele. As risadas continuaram enquanto eles zombavam da ideia de que o próprio demônio celestial poderia ser parado por algo tão simples quanto dinheiro. Numa mesa próxima, o Gerente Kim sentou-se quieto ao lado de Mac Rihua. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ele comentou que o homem era surpreendentemente esperto. Macri concordou. Ela observou que dinheiro não discriminava entre humanos, fantasmas ou mesmo o líder do culto demoníaco. Um garçom se aproximou e perguntou se estavam prontos para pedir, orgulhosamente adicionando que todos os seus ingredientes eram frescos. Macri pegou o cardápio rapidamente. Ela lembrou ao Gerente Kim que ele havia prometido um banquete a ela e reclamou que estava morrendo de fome depois de caminhar até as 100.000 grandes montanhas. O Gerente Kim chamou seu nome firmemente.
Ele a lembrou severamente que os fundos da empresa não eram sua mesada pessoal. Além disso, eles haviam sido pagos em energia interna em vez de dinheiro de verdade. Em outras palavras, a empresa estava operando com déficit no momento. Portanto, ele pediu 2 tigelas do macarrão simples mais barato do cardápio. McCree ficou furiosa. Pouco tempo depois, 2 tigelas do macarrão simples mais barato do restaurante chegaram. McCree chamou o gerente Kim de pão duro e desejou que ele ficasse careca. O gerente Kim respondeu calmamente que ser frugal não tinha nada a ver com queda de cabelo. Ela então perguntou onde morava o chupador de pescoço deles. O gerente Kim disse para ela cuidar da linguagem, eram clientes, não chupadores. McCree imediatamente se corrigiu e perguntou onde morava o precioso cliente deles. Um sorriso astuto apareceu no rosto do gerente Kim. O próximo destino deles era o Monte Hua. Mais tarde naquela noite, a lua brilhava intensamente sobre o condado de Huayin, na província de Shanxi. As ruas estavam lotadas de gente, enquanto lanternas quentes iluminavam a cidade animada. O gerente Kim pisou na estrada, com Makiri Rua seguindo atrás dele, ele anunciou que haviam chegado. Parado diante de um pequeno pavilhão, ele declarou que seria o local de trabalho precioso deles naquela noite. De repente, 2 homens guardando a entrada ordenaram que parassem. Os guardas avisaram que forasteiros eram proibidos de entrar. Um perguntou o que um jovem e uma moça faziam em um lugar tão isolado tão tarde da noite. McCree ficou surpresa ao encontrar guardas postados do lado de fora de um pavilhão tão decadente. Ela se perguntou o que exatamente acontecia dentro daquele lugar. O gerente Kim explicou que eles tinham negócios ali e perguntou se podiam entrar. O guarda respondeu que não era qualquer um que podia entrar e exigiu ver o token de entrada dele. O gerente Kim admitiu casualmente que não tinha um. A expressão do guarda tremeu de aborrecimento. Ele sacou a espada. Ele ordenou que o gerente Kim fosse embora enquanto ele ainda estava disposto a deixá-lo ir inteiro antes que as coisas ficassem sangrentas. O gerente Kim soltou um suspiro cansado. Dando um passo à frente, ele comentou que os guardas pareciam que já tinham matado algumas pessoas. Um sorriso sombrio se espalhou em seu rosto enquanto ele decidia dar uma lição a ele. O guarda avançou e o chamou de tolo que não choraria até ver seu próprio caixão. O gerente Kim permaneceu imóvel enquanto o guarda saltava no ar com a espada erguida. Ele simplesmente estendeu a mão aberta. Com facilidade e sem esforço, o gerente Kim pegou e torceu o braço do homem. O guarda rangeu os dentes em choque. Seu braço inteiro dobrou de forma antinatural. Ele desabou no chão gritando de dor. O segundo guarda olhou em choque. Xingando furiosamente, ele avançou com a espada. Ele desferiu a técnica da espada da serpente venenosa, o único golpe da presa venenosa. No entanto, o gerente Kim pegou a ponta da espada dele entre 2 dedos, então ele quebrou a lâmina ao meio sem esforço. O guarda não conseguia acreditar no que via. O gerente Kim passou por ele casualmente. No instante seguinte, incontáveis golpes atingiram o corpo do guarda. O homem gemeu enquanto seu corpo inteiro tremia de dor, então ele caiu de cara no chão. McCree observou tudo em silêncio. Não importava quantas vezes ela o visse lutar, ela ainda não conseguia entender suas artes marciais. Ela tinha testemunhado incontáveis artes marciais crescendo em sua família. No entanto, as técnicas do gerente Kim não pertenciam nem às facções ortodoxas nem às não ortodoxas. Além disso, ele recentemente entrou sozinho no culto demoníaco e subjugou o demônio celestial sem o menor medo ou hesitação. Um mestre de seu nível deveria ser famoso em toda Zanhu. Não havia como ela não ter ouvido falar dele. McCree não pôde deixar de se perguntar quem o gerente Kim realmente era. Por um momento, ela considerou perguntar diretamente a ele. Ela pensou cuidadosamente, então suspirou. Mesmo que perguntasse, ela já sabia que ele provavelmente não responderia. O gerente Kim nunca lhe contou nada sobre si mesmo. Como se sentisse seus pensamentos, ele olhou por cima do ombro. Atrás deles, o guarda derrotado segurava o braço quebrado e gemia. Ele gritou de agonia enquanto o gerente Kim atingia vários de seus pontos de pressão. O gerente Kim e McCree ficaram sobre os 2 homens caídos. McCree ficou surpresa que ambos os guardas ainda estivessem vivos. O gerente Kim explicou que ele havia cortado os meridianos em seus membros, garantindo que eles nunca mais pudessem machucar pessoas inocentes. Ela não pôde deixar de se sentir impressionada. O gerente Kim instruiu a movê-los para um canto antes de segui-lo. McCree apontou para si mesmo em descrença. Ele confirmou que se referia a ela, pois seria problemático se alguém os visse. O gerente Kim entrou no pavilhão. Enquanto isso, McCree arrastou um dos guardas pelo chão enquanto amaldiçoava baixinho seu chefe. O interior do pavilhão estava completamente escuro. O gerente Kim cantarolou com interesse. Escondida dentro do velho pavilhão havia uma escada que levava para o subsolo. Ele desceu calmamente as escadas. Ao chegar ao fundo, o som de conversas barulhentas ficou mais alto. O gerente Kim parecia divertido. Sob o pavilhão decadente havia um enorme salão de jogos clandestino lotado de gente. Os jogadores estavam completamente absortos em seu jogo. Numa mesa, um jogador bateu o copo e apostou a mão direita num número par. Em outra, um homem repreendeu seu oponente e perguntou quando ele planejava começar a ganhar dinheiro se continuasse jogando assim. Alguns momentos depois, McCree finalmente alcançou e chamou o gerente Kim. Ele se virou e a reconheceu calmamente. O gerente Kim disse para ela andar mais rápido, provocando-a por ser sempre tão lenta. McCree reclamou que ele deveria ter ajudado a limpar os guardas antes de criticá-la. Ela olhou ao redor e perguntou se o salão de jogos era o local de trabalho deles desta vez. O gerente Kim sorriu e confirmou que era. McCree tapou o nariz e reclamou que o ar sujo a sufocava. O gerente Kim comentou que o cheiro de dinheiro geralmente era bastante desagradável.
De repente, um rugido animado irrompeu do outro lado da sala. Uma grande multidão se reuniu em torno de uma mesa, torcendo por um homem que acabara de ganhar 3 rodadas seguidas. O gerente Kim apontou para ele e revelou que era o cliente deles. O jovem sentou-se confiantemente à mesa, segurando suas peças enquanto os espectadores o cercavam. Uma flor roxa estava bordada em suas vestes. McRee imediatamente a reconheceu como o brasão da flor de ameixeira. Ela ficou chocada ao descobrir que o próximo chupador deles era um discípulo da seita do Monte Ua. O gerente Kim a lembrou do que ele havia dito antes. O homem não era um chupador, ele era o precioso cliente deles. Seu nome era Chong Sang, um discípulo direto do líder da seita do Monte Ua e o mais jovem mestre da espada da flor de ameixeira da história. O gerente Kim levantou um esboço do jovem. Seu nome uma vez abalou todo o Jongsu, mas quando se tratava de jogos de azar, Cheong Song era um completo chupador. Malkri apontou que ele acabara de dizer a ela para não chamar o cliente deles de chupador. O gerente Kim esclareceu que estava apenas descrevendo as habilidades de jogo de Cheong Song e disse a ela para não ser minuciosa com suas palavras. Ela então perguntou se a informação sobre Cheong Sang ser um péssimo jogador era realmente precisa. Olhando para a mesa, sua taxa de vitórias parecia surpreendentemente alta. Cheong Sang examinou cuidadosamente suas peças. Confiante em sua mão, ele aumentou a aposta em mais 10 caudas. Então ele exigiu que seu oponente revelasse suas peças. O homem do outro lado gemeu. O oponente de Cheong Sang revelou sua mão. A multidão ao redor explodiu em aplausos enquanto Qian Zhang ganhava mais uma rodada. Qian Zhang caiu na gargalhada e varreu a pilha de moedas para si mesmo. McRee observou que ele havia ganhado novamente. Ela apontou que os movimentos das mãos de Qian Zhang eram desajeitados e sua expressão estava rígida. Ela podia dizer que ele era um péssimo jogador, mas se perguntava se ele simplesmente era abençoado com uma sorte incrível. O gerente Kim respondeu que seria ótimo se Chong Kim parasse agora. Aí ele perguntou para McRee se ela sabia qual era a coisa mais aterrorizante que podia acontecer numa mesa de jogo. Alguém elogiou a sorte incrível de Chong Qing e previu que ele varreria a mesa inteira. Chung Sang riu e gabou-se que as damas o amavam naquela noite. Do outro lado da mesa, seu oponente sorriu de lado. O gerente Kim explicou que a coisa mais perigosa era ganhar mesmo sem ter a menor ideia do que você estava fazendo. O sorriso do oponente aumentou. Os olhos de McRee se arregalaram. As palavras do gerente Kim atingiram como uma maldição. A mesa que parecia abençoada pela sorte começou lentamente a virar contra Cheong Sang. Seu oponente revelou suas peças e anunciou que tinha vencido. Cheong Sang franziu a testa após perder por um ponto. Seu sênior comentou o quão disputada tinha sido a rodada. Ele forçou uma risada e lembrou a si mesmo que ninguém podia ganhar sempre. Além disso, tinha sido só uma aposta pequena. Mas a essa altura, Cheng Sang já tinha caído na armadilha. Seu oponente o observava em silêncio, com um sorriso. No começo, eles deixaram Cheng Sang ganhar as apostas pequenas, mas assim que ele ficou confiante, começou a perder as maiores pela menor margem possível. Cheong Sang colocou suas peças com avidez, convencido de que sua mão incrível garantiria a vitória. No entanto, seu oponente revelou uma mão que era um ponto mais alta e recolheu os ganhos. Cheong Sang imediatamente bateu outra leva de peças na mesa. Seu oponente soltou um suspiro de alívio ao revelar outra mão ligeiramente melhor. O homem riu e disse que quase se sentia culpado por ganhar por apenas um ponto. Chung Zhang estava começando a perder a paciência. Essas perdas constantes de um ponto destruíram lentamente a capacidade de Cheng Sang de pensar claramente. Notando suas mãos trêmulas, seus companheiros o urgiram nervosamente a parar e voltar com eles. Já era tarde de qualquer jeito. Em vez disso, Cheong Sang enfiou a mão em suas vestes. Ele tirou um grande maço de moedas amarradas. Então ele empurrou tudo para o centro da mesa, fazendo a multidão ao redor ofegar. Eles não podiam acreditar que ele tinha apostado toda a sua fortuna em uma única rodada. Cheong Zhang declarou que definitivamente ganharia desta vez. Seus instintos diziam isso, mas no final, ele perdeu tudo. Cheong Sang afundou em sua cadeira, completamente devastado. Seus companheiros disseram sem jeito que tinham negócios urgentes em outro lugar e o abandonaram rapidamente. Eles disseram para ele levar o tempo que quisesse e se divertir. Cheong Sang permaneceu sozinho à mesa, afogando-se no desespero. O gerente Kim se levantou de seu assento. Com um leve sorriso de lado, ele disse a McRee que era hora de trabalhar. Pouco tempo depois, a lua cheia brilhava sobre o pavilhão. Jiang Sang agarrou a cabeça em desespero. Ele sentou-se sozinho na varanda do lado de fora. Cerrando os dentes, ele sentiu como se estivesse perdendo a cabeça. O pânico consumiu ao lembrar que tinha perdido toda a sua fortuna. Se ele voltasse assim, seu mestre certamente o espancaria até quase a morte. De repente, alguém parou na frente dele. O gerente Kim cumprimentou seu valioso cliente e perguntou se ele precisava de dinheiro rápido. Ele ofereceu a Cheong Sang um empréstimo sem garantia e aprovação no mesmo dia. O amigável Banco Continental do bairro estava ali para ajudar. Cheong Sang olhou lentamente para cima, confuso. Ele perguntou o que era o Banco Continental. As frases dinheiro rápido, sem garantia e aprovação no mesmo dia soavam extremamente suspeitas. Cheong Zhang estreitou os olhos e perguntou se eles eram agiotas. O gerente Kim sorriu e disse que Cheong Zhang podia chamá-los do que quisesse. Ele apenas ajudava pessoas que precisavam urgentemente de dinheiro. Cheong Sang imediatamente se levantou e sacou sua espada. Ele avisou que qualquer um que oferecesse um empréstimo particular a uma espada de flor de ameixa da seita Monte Ua devia ter vidas extras para desperdiçar. O gerente Kim calmamente disse que ele tinha entendido algo errado enquanto enfiava a mão em sua veste. Ele tirou um maço enorme de moedas. Cheong Sang encarou o dinheiro em choque.
O gerente Qin declarou que o status de Cheongsang como uma espada de flor de ameixa do Monte Hua não significava absolutamente nada para ele. O que importava era que Cheongsang precisava de dinheiro para recuperar tudo que tinha perdido. Cheongsang ficou tenso, ele ficou surpreso. O homem realmente não se importava que ele fosse um discípulo do Monte Hua. Seu olhar permaneceu fixo no dinheiro. Logo a tentação o dominou. O gerente Qin então ergueu um contrato. Ele explicou que o processo era simples. Cheongsang só precisava assinar o contrato e ele receberia o dinheiro imediatamente. Cheongsang embainhou sua espada. O gerente Qin acrescentou que a taxa de juros também era perfeitamente razoável. Cheongsang rapidamente pegou o contrato de sua mão, então ele assinou seu nome. Ele devolveu o contrato e anunciou que o tinha assinado. Com um sorriso maníaco, Cheongsang exigiu o dinheiro imediatamente. O gerente Qin agradeceu seu valioso cliente e confirmou que o empréstimo tinha sido aprovado. No entanto, Cheongsang de repente pegou o dinheiro dele. Sem olhar para trás, ele correu para dentro do salão de jogos. Maikri ficou chocada com a rapidez com que Cheongsang tinha jogado fora até o último pedaço de sua dignidade. Ela notou o contrato jogado no chão. Pegando-o, ela perguntou ao gerente Qin por que um discípulo do Monte Hua tinha se tornado um de seus clientes. Ela admitiu que jogar era errado, mas não era nem de perto tão terrível quanto as ações do demônio celestial. O gerente Qin perguntou se ela acreditava que ele escolhia clientes com base em pertencerem às facções ortodoxa ou heterodoxa. Surpresa, Macri perguntou se ele não. Ele respondeu que ortodoxo e heterodoxo não significavam nada para ele. Aos olhos dele, todos eram simplesmente artistas marciais de Murun. A única coisa que importava era se eles possuíam algo que ele precisava. Era só isso. Macri processou silenciosamente sua resposta. Ela ficou sem palavras. Nesse momento, ambos notaram alguém se aproximando. Um guarda ferido caminhou em direção a eles, agarrando seu braço torcido. Outro guarda ferido era amparado por dois homens, fazendo caretas ao lembrar o quão facilmente o gerente Qin o tinha derrotado. Um homem grande e careca avançou, seguido por um grupo de lutadores. Ele exigiu saber se aqueles eram os desgraçados que tinham atacado seus homens. O guarda ferido confirmou que eram. O gerente Qin comentou que Macri deveria ter limpado as coisas com mais cuidado. Ela retrucou que ele só tinha dito para ela tirá-los de vista, não para enterrá-los. O líder se apresentou como Jangmo da seita da Cobra Venenosa. Depois de ouvir que eles tinham atacado seus homens, ele exigiu seus nomes e afiliação. O gerente Qin educadamente se apresentou como o gerente Qin do Banco Continental. Jangmo nunca tinha ouvido falar do Banco Continental. Ele assumiu que o gerente Qin era um Zé Ninguém que tinha aprendido artes marciais de terceira categoria. Chamando-o de tolo insolente, Jangmo perguntou se ele não sabia que o salão de jogos era protegido pela seita da Cobra Venenosa. O gerente Qin calmamente perguntou por que ele precisava saber disso. O olho de Zangmo se contraiu de raiva. Ele ordenou que seus homens tirassem um braço e uma perna de cada um deles. No entanto, eles não deveriam matar ninguém, pois uma morte traria azar para o negócio. Os homens aceitaram a ordem e avançaram. Um deles saltou no ar com a lâmina erguida, mas o gerente Qin o chutou sem esforço no canela. Um estalo alto soou quando a perna do homem quebrou. Ele gritou de dor e perdeu o equilíbrio. Então ele caiu de cara no chão. Enfurecido, o outro homem xingou o gerente Qin e avançou com sua espada. Antes que a lâmina pudesse alcançá-lo, o gerente Qin se esquivou e contra-atacou. Ele estendeu uma palma aberta. O golpe de palma atingiu diretamente o atacante, e a força poderosa lançou o homem voando pelo ar. Logo, gritos e súplicas desesperadas por ajuda ecoaram pela clareira enquanto o gerente Qin destroçava todo o grupo. Jangmo ficou completamente imóvel enquanto sons de agonia enchiam o ar. Suor nervoso começou a escorrer por seu rosto. O gerente Qin permaneceu calmo entre seus inimigos derrotados. Jangmo não conseguia acreditar que um jovem tinha derrotado tantos lutadores em uma única troca. Ele começou a se perguntar se o gerente Qin era algum tipo de monstro. O medo o consumiu lentamente. Ainda fingindo estar calmo, Jangmo comentou que o gerente Qin não era ruim para alguém tão jovem. Ele ordenou que o gerente Qin se ajoelhasse e pedisse desculpas, mas no instante seguinte, o gerente Qin apareceu diretamente na frente dele. Os olhos de Zanmo se arregalaram em choque. Antes que ele pudesse reagir, o gerente Qin atacou. Uma poderosa explosão de energia arremessou Zanmo pelo ar. Sangue espirrou de sua boca, então ele bateu no chão. Vendo seu líder derrotado, os homens restantes entraram em pânico e chamaram o gerente Qin de monstro. O gerente Qin soltou um bufo frio. Ele declarou que deixaria o incidente passar. No entanto, se ele ouvisse mais um boato sobre casas de jogo operando no condado havaiano, as coisas ficariam muito desagradáveis para ele. Zangmo tremia deitado no chão, todo arrebentado. O gerente Qin virou-se para Macri e disse que ela era a próxima. Ela o encarou confusa. Ele calmamente ordenou que ela limpasse a bagunça. McHale o xingou chamando de gerente careca e chefe malvado. O gerente Qin olhou para trás por cima do ombro. Olhando para a lua cheia, ele se perguntou se o cliente valioso deles tinha conseguido ganhar algum dinheiro. Enquanto isso, a situação dentro da casa de apostas tinha tomado um rumo terrível. Qiang Zhang sentou-se a uma mesa lotada. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele apertava suas peças. Ele gritou incrédulo depois de perder por um único ponto pela quinta vez seguida. Chongzang acusou seus oponentes de fraudar o jogo. O homem do outro lado da mesa sorriu. Ele admitiu que até ele achava o resultado inacreditável, mas Chongzang estava simplesmente sem sorte. Então ele provocou Cheongsang, perguntando se um discípulo do Monte Ewasek realmente planejava fazer um escândalo só porque tinha perdido no jogo.
A multidão explodiu em risadas. Eles zombaram que até o poderoso Monte Wasek não era nada de especial na mesa de jogo. Momentos depois, a lua cheia iluminou o pavilhão lá fora. Cheongsang correu pelas portas em pânico. O gerente Kim cumprimentou seu cliente valioso e perguntou por que ele tinha voltado tão rápido. Cheongsang pareceu aliviado ao encontrar o gerente Kim ainda esperando ali. Desesperado, ele implorou por mais dinheiro. O gerente Kim perguntou calmamente se ele queria um empréstimo adicional. Cheongsang implorou freneticamente por mais uma chance. Ele jurou que ganharia tudo de volta e pagaria toda a dívida. O gerente Kim respondeu que o crédito de Cheongsang era bom o suficiente para outro empréstimo. Desta vez, no entanto, ele precisaria de garantia. Cheongsang imediatamente remexeu em suas vestes. Cheongsang ofegou quando sua mão encontrou um ornamento de jade. Ele ofereceu o amuleto de jade que seu mestre no Monte Hua lhe dera pessoalmente. Cheongsang não estava mais pensando claramente. Em circunstâncias normais, ele nunca teria oferecido um token tão precioso como garantia. O gerente Kim o assegurou que o token era mais do que suficiente e entregou outro maço de dinheiro. Cheongsang o aceitou ansiosamente e então ele correu de volta para dentro. 2 horas depois, o gerente Kim ostentava um sorriso satisfeito. A mesma situação se repetiu quase perfeitamente. Cheongsang apressou-se de volta pelas escadas subterrâneas. Ele rompeu pela porta e exigiu outro empréstimo. Jurando pelo nome do Monte Hua, ele prometeu que mais uma vitória seria suficiente para pagar tudo com juros. O gerente Kim sorriu e assegurou ao seu cliente valioso que o Banco Continental confiava nele. E assim Cheongsang recebeu seu terceiro empréstimo. Ele voltou para a mesa, tremendo enquanto olhava para suas peças e praguejava repetidamente baixinho. Então veio o quarto empréstimo. O gerente Kim entregou outro grande maço de moedas. Cheongsang o aceitou alegremente. Então veio o quinto empréstimo. Chung-song bateu o punho na mesa de jogo e finalmente sentou-se em frente ao seu oponente, gemendo de desespero. Seu grito ecoou por toda a casa de apostas. Lá fora, o gerente Kim e Macri ouviam silenciosamente seus lamentos. O gerente Kim declarou que era hora de terminar o dia. Ele se virou e disse a Macri que deveriam ir para casa. Macri o encarou confuso. Eles não iam cobrar o dinheiro que tinham emprestado a Cheongsong? A julgar pelos seus gritos, ele claramente tinha perdido tudo de novo. O gerente Kim explicou que dívida era como molho fermentado, só ficava melhor com o tempo. Malkiri perguntou o que eles fariam se Cheongsong mais tarde negasse ter pegado os empréstimos e dissesse para eles abrirem sua barriga. O gerente Kim respondeu calmamente que tal resultado seria ainda melhor. Macri ficou atordoado. Com um sorriso sombrio, ele explicou que eles poderiam simplesmente conceder o desejo de Cheongsang e abrir sua preciosa barriga. Na manhã seguinte, no Monte Hua Sect, a luz do sol entrava pelo salão principal silencioso. Seu brilho quente se estendia pelos corredores de madeira. Dentro de seu quarto, Chung-song sentou-se no canto de sua cama. Ele segurava a cabeça em angústia. Dominado pela ansiedade, ele se praguejava repetidamente. Ele sentiu como se tivesse perdido a cabeça. O que diabos ele tinha feito? Contrair empréstimos particulares em nome do Monte Hua Sect já era terrível. Mas ele até tinha oferecido o pingente de jade roxo de seu mestre como garantia. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. Se alguém descobrisse, a expulsão seria o menor dos seus problemas. Seu mestre o despedaçaria. De repente, alguém bateu em sua porta. Um júnior perguntou se ele estava lá dentro e o informou que o líder da seita queria vê-lo. Cheongsang congelou. O pânico consumiu instantaneamente. De todas as pessoas, seu mestre o procurava. Logo, Cheongsang ajoelhou-se dentro do salão principal diante do mestre Hyunjung. Mestre Hyunjung, o líder da seita Mount Hua, chamou seu nome. Cheongsang gaguejou ao responder. O líder da seita apontou que Cheongsang tinha perdido o treino da manhã. Ele perguntou se sua disciplina tinha ficado frouxa, já que Cheongsang não era alguém que normalmente negligenciasse seus deveres. Cheongsang pediu desculpas e mentiu que estava com uma leve febre. Internamente, ele não se importava nem um pouco com o treino da manhã depois de passar a noite inteira em pânico com suas dívidas de jogo. Mestre Yunjong o repreendeu por negligenciar sua saúde, apesar de ser um dos mestres da espada de flor de ameixa do grande Monte Hua. Então ele enfiou a mão em sua veste, ele jogou uma pequena caixa de madeira. Ela caiu diretamente na frente de Cheongsang. Cheongsang olhou para ela confuso. Uma leve fragrância medicinal emanava da caixa. Seu mestre revelou que continha uma pílula de flor de ameixa. Mestre Hyunzeng o instruiu a tomá-la e recuperar suas forças. Cheongsang não podia acreditar no que ouvia. Ele abriu lentamente a caixa. Dentro repousava uma pílula roxa brilhante. Era uma pílula de flor de ameixa genuína, o elixir lendário que todo artista marcial sonhava em possuir. Em vez de receber uma surra furiosa, ele tinha recebido uma pílula espiritual inestimável. Cheongsong se perguntou se o mestre Hyunzeng realmente não sabia nada sobre sua noite na casa de apostas. Cheongsong hesitou em chamar o líder da seita. Mestre Hyunzeng lhe deu um sorriso caloroso. Ele lembrou Cheongsang que se ele caísse, o Monte Hua não teria futuro. Então ele disse ao seu discípulo para voltar para seus aposentos e descansar. Os olhos de Cheongsang se encheram de emoção. O profundo cuidado de seu mestre enviou uma sensação calorosa através de seu coração. E ainda assim, seu primeiro pensamento foi se vender a pílula lhe daria dinheiro suficiente para recuperar seu pingente de jade. Depois disso, Jiang Sang sentou-se do lado de fora, segurando a pequena caixa de madeira. Ele se sentiu como lixo humano por calcular seu valor tão rapidamente. Na verdade, ele acreditava ser pior que uma besta. Então ele ouviu uma comoção por perto. Olhando para o arco do pátio, ele se perguntou o que estava acontecendo.
Uma senhora idosa segurava as mãos do discípulo e implorava para que ele cuidasse de sua família. Os discípulos do Monte Ua ajudaram gentilmente a se levantar e prometeram orar por sua família com todo o coração. Eram pessoas comuns que tinham subido a montanha para buscar as bênçãos divinas do Monte Ua. Seus olhos continham total confiança e respeito pela seita, enquanto suas mãos carregavam oferendas cuidadosamente embrulhadas de bolos de arroz e frutas. Era a imagem pura, nobre e sagrada de uma seita taoísta ortodoxa. Observando à distância, Qian San começou a suar. Culpa e inquietação encheram seu coração. Ele cerrou os dentes em frustração, então ele fechou firmemente a caixa de madeira. Qian Sang disse a si mesmo que não tinha outra escolha e a enfiou em sua veste. Ele se levantou, determinado a vendê-la em uma casa de penhores. Tomar a pílula de flor de ameixa apenas aumentaria sua energia um pouco, mas se ele a vendesse, poderia recuperar o pingente de jade. Ele se convenceu de que vender uma pílula espiritual era muito melhor do que perder permanentemente a relíquia sagrada que seu mestre lhe dera. Assim que essa crise acabasse, ele treinaria como um louco e traria glória ao Monte Ua. Ele repetidamente disse a si mesmo que essa era a decisão certa. Qian franziu a testa. Ele jurou que se sobrevivesse a esse único erro, nunca mais se aproximaria de uma casa de apostas. Naquela noite, a lua brilhava sobre a seita Rua Montanha. Qian San correu pelo pátio, depois saltou alto no ar. Ele voou por cima dos muros da propriedade. Um momento depois, ele pousou em segurança do lado de fora. Qian San pediu desculpas silenciosamente ao seu mestre. Então ele começou a andar pela floresta. De repente uma voz chamou e perguntou se ele era Qian Sang. Ele olhou para cima e notou um homem parado atrás dele. O homem perguntou para onde ele estava indo tão tarde da noite. Qian Sang praguejou por dentro ao perceber que era seu irmão mais velho que estava de guarda noturna. Ele cumprimentou o homem e o elogiou por trabalhar tanto. Por dentro ele entrou em pânico. De todas as pessoas tinha que ser o irmão mais velho Tiongyeon, o discípulo mais rigoroso e íntegro de toda a seita Rua Montanha. Tiongyeon ignorou a saudação amigável e exigiu saber para onde ele estava indo. Chong-san alegou que se sentia inquieto e tinha saído para tomar um ar fresco. Chongyeon perguntou por que tomar ar fresco exigia pular o muro no meio da noite. Chong-song começou a suar ao perceber o quão fraca sua desculpa soava. Chong-yeon o observou em silêncio enquanto o suor escorria por seu rosto. Então Chong-yun notou algo. Seu olhar caiu sobre a mão de Chong-sang, que estava pressionada contra o peito. Ele perguntou o que Chong-sang estava escondendo dentro de suas vestes. Chong-sang recuou e insistiu que não era nada, mas Chong-sang exigiu ver. Antes que Chong-sang pudesse impedi-lo, Chong-sang arrancou a pequena caixa de madeira. No momento em que a abriu, reconheceu a pílula de flor de ameixeira brilhando sob o luar. Chong-sang perguntou onde ele tinha conseguido um elixir tão valioso. Chong-song admitiu nervosamente que seu mestre o tinha dado a ele. Chong-yeon processou sua resposta calmamente. Um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Ele devolveu a caixa e elogiou a incrível previsão de seu mestre em reconhecer o talento de Chong-song. Chong-sang aceitou e o agradeceu. No entanto, Chong-yeon então perguntou por que ele tinha trazido a pílula para fora no meio da noite. Chong-sang desesperadamente procurou outra desculpa. Ele de repente alegou que os olhares de seus companheiros discípulos o deixavam desconfortável, então ele queria tomar a pílula sozinho. Chong-yeon ficou emocionado ao ouvir sua resposta. Ele se desculpou por suspeitar de Chong-sang e pediu perdão por duvidar de seu coração atencioso. Chong-sang riu sem graça e o perdoou rapidamente. Qian-yeon então se ofereceu para protegê-lo enquanto ele consumia a pílula e disse a ele para tomá-la ali mesmo. Chang-sang congelou. Ele perguntou se eles realmente precisavam fazer isso imediatamente. Qian-yeon confirmou que sim. Como a pílula de flor de ameixeira agia imediatamente, era melhor que ele ficasse por perto e monitorasse a energia interna de Chong-song. Ele se sentou no chão, então encorajou ansiosamente Chong-song a sentar também. Bem no fundo, Chong-song se perguntou por que aquele homem teimoso parecia tão alegre de repente. Chong-sang agradeceu ao seu irmão mais velho, mas alegou que se sentia mais confortável cultivando sozinho. Chong-yun recusou firmemente. A pílula de flor de ameixeira continha energia incrivelmente poderosa e poderia causar desvio de ki se manuseada descuidadamente. Ele perguntou por que Chong-sang estava se distanciando de um companheiro discípulo e o instou a começar. Chong-sang praguejou por dentro enquanto a situação saía ainda mais do controle. Primeiro, Chong-sang alegou que não tinha clareado a mente, mas Chong-yun se ofereceu para guiar seu ki verdadeiro. Então ele disse que seus músculos estavam doloridos do treino, mas Chong-yun se ofereceu para massageá-los. Finalmente ele alegou que seu estômago doía apenas para Chong-yun dizer a ele para se aliviar e retornar imediatamente. Depois disso, um silêncio constrangedor encheu o ar. Chong-sang finalmente percebeu que estava completamente ferrado. Ele abriu lentamente a caixa de madeira. Sentando-se, ele pegou a pílula enquanto Chong-yun observava ansiosamente por trás. Sua mão tremeu enquanto ele levantava a pílula. Ele abriu a boca relutantemente, então ele a engoliu inteira. Uma poderosa onda de energia azul irrompeu ao redor de Chong-sang. Ele juntou as mãos, então Chong-sang focou seu ki. Enquanto monitorava seu ki, Chong-song maravilhou-se com o quão pura a energia interna de Chong-song se tornara. Ele elogiou o olhar aguçado de seu mestre para talentos e felicitou alegremente seu irmão mais novo. Chong-song se levantou rapidamente. Ele pressionou o punho contra a palma aberta. Ele agradeceu a Chong-yong por sua orientação e declarou que tinha alcançado um avanço por causa dele. Com um sorriso forçado, ele alegou que tudo graças à bondade de seu irmão mais velho. Um tempo depois, Cheng-sang desabou contra uma árvore sob o céu noturno.
Ele sabia que tudo tinha acabado. A pílula de flor de ameixeira já estava em seu estômago, então ele não podia mais vendê-la. Pior ainda, o remédio tinha funcionado perfeitamente, quase como se estivesse zombando dele. Ele não tinha absolutamente nenhuma outra maneira de levantar o dinheiro. Os cobradores de dívidas chegariam em breve e todos os seus segredos vergonhosos seriam expostos. Sua expulsão da seita era inevitável, então um pensamento súbito cruzou sua mente. Os olhos de Cheng Zhang se arregalaram. Ele disse a si mesmo para esperar um momento. Lentamente, ele se levantou. Uma dívida só poderia existir enquanto houvesse um credor. Ele sacou sua espada. Cheongsang se perguntou o que aconteceria se as pessoas que viessem cobrar sua dívida simplesmente desaparecessem. Um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto. No final das contas, eles eram apenas agiotas. Um mestre de espada de flor de ameixeira, como ele poderia facilmente apagá-lo sem deixar rastro. Melhor ainda, sua energia interna estava transbordando graças à pílula de flor de ameixeira. Cheongsang se perguntou por que diabos ele deveria se preocupar em pagá-los quando poderia simplesmente matá-los todos. Mais tarde naquela noite, a luz cheia brilhava sobre o condado de Huayin. Cheongsang deu um passo à frente e então parou. Lá estava. Ele tinha encontrado a pousada Huayang. Ele se lembrou do gerente Qin dizendo que eles ficariam no quarto 5. Se Cheongsang quisesse pagar o empréstimo, ele poderia encontrá-los lá. Na época, Cheongsang só se importava em conseguir o dinheiro. Sua expressão ficou séria enquanto ele se concentrava em seu plano. Ele abriu a porta da pousada e entrou. Um corredor fracamente iluminado se estendia à sua frente. Seus passos ecoavam pelo corredor. A resposta tinha sido simples desde o início. Uma dívida desaparecia quando o credor desaparecia. Era só isso. Ele só precisava matá-los, recuperar seu pingente de jade e esquecer que tudo isso tinha acontecido. Qiansang fixou o olhar em uma porta. Ele caminhou cada vez mais perto. Finalmente, Qiansang parou em frente ao quarto 5. Lá, ele esperou. Então ele ouviu atentamente. Ele ouviu as vozes fracas de um homem e uma mulher lá dentro. Não havia como confundi-los. Eles pertenciam ao gerente Qin Mao Kriwa. Cheongsong apertou o punho em sua espada. Reunindo seu Ki, ele decidiu acabar com tudo com um único golpe. Ele pediu desculpas silenciosamente a eles. Pelo menos os dois morreriam junto. Firmando o pé no chão, ele quebrou o chão sob ele. Ondas de choque poderosas irromperam de seu corpo enquanto ele reunia sua energia. Então ele desencadeou a 7ª forma da técnica de espada de flor de ameixeira. Uma onda massiva de energia em forma de cruz explodiu para frente. Eram pétalas caindo, flores se espalhando. O ataque atingiu o quarto 5 de frente e o destruiu completamente. Todo o andar superior explodiu enquanto detritos se espalhavam pelo céu noturno. Cheng Zhang ficou ali com uma expressão fria. O prédio à sua frente tinha sido reduzido a ruínas. Ele acreditava que finalmente tinha acabado. Algo dentro de seu peito pareceu se romper. No início ele se perguntou se sentia arrependimento ou culpa, mas estranhamente ele só sentiu alívio. Era como se as mãos que o sufocavam finalmente o tivessem soltado. Pela primeira vez em dias ele conseguia respirar. Gritos logo irromperam do lado de fora enquanto as pessoas exigiam saber o que tinha acontecido no segundo andar. Qiansong correu para os escombros para recuperar seu token de jade. Ele procurou desesperadamente entre os escombros. De repente seus olhos se arregalaram. Ele o encontrou enterrado entre os escombros. O pingente brilhou sob o luar. Qiansong o pegou imediatamente, então escapou. Em um instante ele já estava do lado de fora. Ele correu pela cidade o mais rápido que pôde. Era como se sua vida dependesse disso. Qiansong ofegava enquanto o suor escorria pelo seu rosto. Mesmo assim, ele não conseguia parar de sorrir. Apertando o token de jade, ele caiu na gargalhada. Finalmente tinha acabado. Ele se sentiu como se tivesse acordado de um pesadelo terrível. Ficou sobrecarregado pelo alívio de ter sobrevivido e pela alegria de tudo voltar ao lugar certo. Talvez por isso Qiansong tenha cometido um erro que normalmente nunca cometeria. Mesmo tarde da noite, o condado de Huayin tinha incontáveis olhos observando. O Cheongsang usual teria escapado por um beco deserto, mas intoxicado pela alegria de finalmente estar livre de dívidas. Ele não percebeu que alguém o observava. Era o ancião. Mais tarde naquela noite, de volta à seita do Monte Ua, Qiansang ergueu o token de jade recuperado, então ele se deitou em sua cama com um sorriso satisfeito. Era tudo o que ele precisava. Assim que decidiu esquecer tudo o que tinha acontecido, uma batida repentina na porta o assustou. Alguém perguntou se ele ainda estava acordado. Qiansong se levantou rapidamente ao reconhecer a voz. Pertencia ao tio marcial Hun Hel. O ancião da seita Monte Ua, Hun Hel, estava na soleira da porta. Hun Hel comentou que Cheongsang estava acordado até tarde. Cheongsang respondeu que seu treinamento não estava indo bem. Hun Hel perguntou calmamente se isso era verdade. Ele caminhou em direção à janela, deixando Cheongsong confuso. Hyun Hao mencionou que uma enorme perturbação havia ocorrido no condado de Hualien naquela noite. Uma estalagem inteira foi destruída, e o atacante usou a técnica da espada flor de amei. Qiansong congelou. Hyun Hao se virou e exigiu ver suas mãos. Qiansong foi pego completamente de surpresa. O ancião explicou que empunhar uma espada sempre deixava rastros. Qiansong entrou em pânico internamente. O suor escorria pelo seu rosto. Lentamente, ele estendeu as mãos. Seus dedos tremiam sob o olhar de Hyun Hao. Hyun Hao os inspecionou cuidadosamente com uma expressão severa. Seus olhos se estreitaram. Sem aviso, ele sacou a espada e pressionou a lâmina contra o pescoço de Cheongsong. Cheongsong engasgou de horror. Hyun Hao exigiu saber por que ele tinha feito uma coisa tão terrível. Cheongsong gaguejou e fingiu não entender.
Hyun-Hao perguntou se ele planejava fingir ignorância até o fim. Ele revelou que tinha visto Cheongjang voltando da estalagem pela estrada principal com um sorriso no rosto. Ele tinha testemunhado com seus próprios olhos. Hyun-Heo expressou sua vergonha que um discípulo do Monte Hua tivesse usado a técnica da espada flor de ameixa para assassinar civis inocentes. A vergonha consumiu Cheong-sang, então ele caiu de joelhos. Chorando, ele admitiu que tinha cometido um crime digno de morte. Através de suas lágrimas, ele confessou que tinha estado apostando. Assim que as primeiras palavras saíram de sua boca, o resto jorrou como água corrente. Ele descreveu a emoção de ganhar muito no cassino, depois explicou como as perdas começaram a se acumular. Ele confessou que a loucura o levou a apostar o token de Jade que seu mestre lidera, e então contou a Hyung-Hae sobre a misteriosa jovem e o homem com os olhos sinistros. Cheong-song insistiu que ele realmente planejava pagar tudo, mas ele continuou perdendo e a dívida continuou crescendo. No final, tudo o que ele conseguia pensar era em recuperar o token de Jade a qualquer custo. Hyun-Hao perguntou se ele realmente acreditava que sua dívida desapareceria depois de matar os credores. As sobrancelhas de Cheong-sang se apertaram. Ele abaixou a cabeça e pediu desculpas novamente, admitindo que merecia morrer. Cheong-sang se curvou tão baixo que sua testa bateu no chão. Ele implorou por perdão apenas desta vez e prometeu aceitar qualquer punição. Hyun-Hao observou em silêncio. Kyong-sang permaneceu prostrado no chão. Finalmente, Hyun-Hao embainhou a espada e ordenou que ele se levantasse. Com a testa machucada e sangrando, Kyong-sang chamou seu tio marcial em lágrimas. Hyun-Hyo olhou pela janela e suspirou. Ele caiu em profunda reflexão. Então ele declarou que um talento em ascensão do Monte Hua não poderia ser permitido a quebrar por um único erro. Apenas desta vez ele faria vista grossa. Cheong-sang o encarou incrédulo, lágrimas encheram seus olhos. Hyun-Hao avisou que isso não significava que matar civis inocentes era aceitável. No entanto, tudo tinha que ser feito pela causa maior conhecida como Monte Hua. Dominado pelo alívio, Cheong-sang desabou em lágrimas. Ele agradeceu repetidamente ao seu tio marcial. Hyun-Heo olhou para ele com um leve sorriso. Então ele perguntou sobre as pessoas que Cheong-sang alegou ter matado. Hyun-Heo declarou que mesmo que fossem credores, seus pecados não mereciam a morte. O Monte Hua precisaria rezar por suas almas. Cheong-sang lutou para lembrar seus nomes. Então ele se lembrou que eles pertenciam ao Banco Continental. Assim que ele estava prestes a mencionar o gerente Kim, Hyun-Hyo o agarrou pela gola. Cheong-sang estremeceu de surpresa. Ele perguntou o que havia de errado. Hyun-Hyo exigiu saber o que ele tinha acabado de dizer. Cheong-song gaguejou que os dois eram do Banco Continental. Uma sensação nervosa o tomou. O corpo inteiro de Hyun-Hyo começou a tremer de raiva. Cheong-sang não conseguia entender sua reação. Hyun-Hyo exigiu confirmação de que eles realmente vieram do Banco Continental. Quando Cheong-sang disse que tinha certeza, o ancião urgentemente perguntou o nome do homem. Jeong-song respondeu que o homem definitivamente se chamava Gerente Kim. No momento em que Hyun-Hyo ouviu aquele nome, seu corpo inteiro congelou. Mais tarde, naquela mesma noite, passos rápidos ecoaram pelo chão de madeira. Dentro de seu estudo, o mestre Hyun-jong segurava um pincel sobre uma folha de papel quando Hyun-Hao de repente rompeu pela porta. Ele chamou urgentemente o líder da seita Monte Hua. Mestre Hyun-jong perguntou por que ele estava causando tanta comoção no meio da noite. Hyun-Hao imediatamente caiu de joelhos e gritou que o desastre havia acontecido. Mestre Hyun-jong estalou a língua e perguntou o que poderia fazê-lo entrar em pânico assim. Como ancião, ele deveria mostrar alguma dignidade. Ele lembrou Hyun-Hyo da frase espelho claro, água parada. Seja empunhando uma espada ou um pincel, o coração de alguém deve permanecer tão imóvel quanto água clara em um espelho sem nuvens, nunca abalado por nada. Hyun-Hyo gritou que o Banco Continental havia aparecido. O pincel do mestre Hyun-jong escorregou de seus dedos, caiu no chão. O pincel rolou pela sala enquanto ambos os homens sentavam completamente congelados. Então o rosto do mestre Hyun-jong ficou mortalmente pálido. O que? Hyun-Hao permaneceu prostrado no chão. O líder da seita sentou-se congelado em descrença. O suor escorria pelo seu rosto. Ele exigiu saber o que Hyun-Hao queria dizer. Por que o Banco Continental apareceu de repente e o que isso tinha a ver com o Monte Hua? Hyun-Hao revelou que Cheong-sang havia matado pessoas do Banco Continental. Mestre Hyun-jong congelou de horror. Ele se levantou de um salto e perguntou se era verdade. No entanto, Hyun-Hao admitiu que ainda não havia sido confirmado. Usando a autoridade do token de comando Flor de Ameixa, o mestre Hyun-jung ordenou que todos os discípulos fossem convocados imediatamente. Hyun-Heo ficou chocado que ele usaria o token de comando Flor de Ameixa. Era um artefato sagrado reservado para emitir o comando mais alto do Monte Hua. Mestre Hyun-jung ordenou que ele trouxesse Kyang-sang diante dele. Ele precisava saber exatamente onde, quem e como ele os havia matado, até o menor detalhe. Hyun-Hao entendeu. Quando ele estava prestes a sair, Hyun-Hao parou na porta. Ele chamou silenciosamente o líder da seita. Sua mão tremia enquanto ele perguntava se poderiam ser eles. Mestre Hyun-jong permaneceu em silêncio. Mesmo dentro da seita Monte Hua, quase ninguém ainda conhecia o nome Banco Continental. Um dos poucos que o conhecia era o atual líder da seita, Mestre Hyun-jong. Muitos anos atrás, um jovem Hyun-jong havia chorado de terror. Ele havia caído de joelhos enquanto tudo ao seu redor queimava. Ele nunca poderia esquecer isso. Um único homem havia transformado o Monte Hua em um deserto.
A visão de incontáveis cadáveres cobrindo o chão havia sido gravada em sua mente para sempre. De volta ao presente, o mestre Hyunjong permaneceu em silêncio enquanto a terrível memória retornava. Ele admitiu que não podia ter certeza, mas se fossem realmente eles, o simples pensamento o aterrorizava. Ele ordenou que Hyun-Ryu se apressasse. A própria sobrevivência do Monte Ua dependia disso. Logo depois, os discípulos do Monte Ua se reuniram em fileiras ordenadas no pátio. Sussurros inquietos se espalharam pela multidão. O nervosismo continuou. Um discípulo bocejou cansado. Ele se perguntou o que estava acontecendo no meio da noite. O discípulo ao lado dele também não fazia ideia. Era a primeira vez que recebia um chamado de emergência pelo token de comando da Flor de Ameixa. Outros temiam que a seita demoníaca estivesse invadindo. O uso do token de comando da Flor de Ameixa significava que até os discípulos seculares haviam sido convocados. Ao longo da história da seita Monte Ua, uma reunião noturna tão repentina só havia acontecido quando uma força externa estava invadindo ativamente. Passos ecoaram pelo pátio. Mestre Hyunjeng se aproximou da plataforma com os anciãos da seita atrás dele. Ele ficou firme no centro. Então ele encarou os discípulos reunidos com uma expressão severa. Seu olhar frio fez cada discípulo estremecer. Nenhum deles jamais tinha visto tal expressão no rosto do líder da seita. Seu calor habitual havia desaparecido completamente, substituído por um olhar frio e endurecido. O silêncio caiu sobre o pátio. Mestre Hyunjong chamou o nome de Kyongsang e então ordenou que ele desse um passo à frente. Os discípulos ao redor se viraram para Kyongsang em choque. O corpo de Kyongsang ficou tenso nervosamente. Ele saiu da formação e se aproximou do líder da seita. Então ele fez uma reverência formal. Kyongsang cumprimentou o líder da seita e anunciou que havia atendido ao chamado. Antes que pudesse terminar de falar, Mestre Hyunjong o atingiu no rosto. Kyongsang caiu no chão. Mestre Hyunjong rugiu e perguntou se Kyongsang entendia o que tinha feito, então ele o chutou. Kyongsang cuspiu sangue. Mestre Hyunjong exigiu saber como ele ousou tocar nas pessoas do Banco Continental. Kyongsang se encolheu no chão. Os outros discípulos ficaram pálidos no momento em que ouviram aquele nome. A mera menção do Banco Continental os encheu de medo. Hyun-Ryu correu e parou Mestre Hyunjong, avisando que Kyong-san morreria se a surra continuasse. Mestre Hyunjong gritou que matá-lo poderia ser melhor para todos. Vários anciãos agarraram o líder da seita e imploraram para que ele se acalmasse. Mestre Hyunjong respirou pesadamente enquanto eles o continham. Kyongsang permaneceu imóvel no chão. Sangue começou a se acumular lentamente sob ele. Só então Mestre Hyunjong finalmente parou. Mestre Hyunjong o chamou de bastardo tolo. Ele declarou que Kyongsong havia condenado o Monte Ua. Kyongsong mal conseguia abrir seus olhos inchados. Tossindo dolorosamente, ele lentamente se levantou. Sangue escorria de seu rosto enquanto ele se ajoelhava. Kyongsong chamou seu mestre. Ele admitiu que apostar em matar alguém eram inegavelmente errados. No entanto, ele não conseguia entender quem eram aquelas pessoas ou por que seu mestre estava indo tão longe. Mestre Hyunjong o deu um tapa novamente e o chamou de idiota. Ele gritou que não se tratava de apostas ou assassinato. Se Kyongsang tivesse matado um mendigo de rua ou algum artista marcial de terceira categoria, ele nem teria piscado. Kyongsang o encarou confuso. Mestre Hyunjong ficou sobre ele, respirando pesadamente. Ele ordenou que Kyongsang calasse a boca e respondesse a uma pergunta. Ele realmente tinha matado as pessoas do Banco Continental? No fundo, Mestre Hyunjong esperava desesperadamente que a resposta fosse sim. Kyongsang confirmou que os havia matado. Mestre Hyunjong perguntou se ele havia verificado pessoalmente seus corpos. Kyongsang deu uma resposta incerta. O líder da seita agarrou Kyongsang pela gola. Ele exigiu uma resposta clara. Kyongsang tinha visto pessoalmente eles pararem de respirar? Kyongsang gaguejou que eles provavelmente tinham morrido. Mestre Hyunjong explodiu ao ouvir a palavra provavelmente. Isso significava que Kyongsang não havia confirmado nada. Kyongsang tentou explicar que o quarto havia desmoronado completamente. Mestre Hyunjong o chamou de idiota estúpido e o jogou de volta no chão. Como Kyongsang poderia afirmar que estavam mortos sem ter certeza? Ele exigiu freneticamente saber o que fariam se aqueles dois ainda estivessem vivos. Kyongsang permaneceu em silêncio no chão. Ele não pôde deixar de sentir que isso era injusto. A pousada caindo aos pedaços havia desmoronado completamente. O teto havia cedido e seus pilares haviam se partido. Até mesmo o Mestre Murin Poderoso teria dificuldade em sobreviver. Kyongsang não conseguia entender como dois meros comerciantes poderiam ter sobrevivido a isso. No entanto, Mestre Hyunjong sabia melhor. Ele disse friamente a Chung-sang que ele deveria ter sido esmagado até a morte dentro daquela pousada com ele. Chung-sang o encarou em choque. Mestre Hyunjong acrescentou que teria sido melhor se Chung-sang tivesse perdido os 2 pulsos na mesa de jogo e morrido na rua. Não havia mais nenhum vestígio de afeto em sua voz. Pelo menos então, o Monte Ua poderia ter evitado a destruição completa. Só agora Kyongsang finalmente entendeu a gravidade da situação. Aquelas pessoas não eram simples cobradores de dívidas. Eram monstros que faziam até o líder da seita do Monte Ua tremer de medo, existências que nunca deveriam ser provocadas. Mestre Hyunjong declarou que o Monte Ua estava entrando em seu mais alto estado de alerta. Todos os convidados deveriam ser expulsos, e nenhum forasteiro seria permitido entrar.
Os discípulos responderam em uníssono, eles imediatamente correram para suas posições designadas. Relatórios logo chegaram, o portão dos fundos foi garantido, o caminho da Montanha Norte foi selado e os mestres de espada do Monte Ua foram totalmente mobilizados no portão principal. Enquanto isso, Cheongsang permaneceu machucado e mal consciente no chão. Ele se perguntou como tudo tinha dado tão terrivelmente errado. Mestre Yunzeng ficou sobre ele, então ele disse a Cheongsang para rezar. Ele deveria rezar para que sua patética esgrima tivesse sido realmente suficiente para matá-los, e ele deveria rezar com todo o seu coração. Após alguns minutos, uma buzina de alerta ecoou por todo o Monte Ua. Os guardas posicionados ao redor da seita ouviram um sinal urgente soar. Os olhos de Mestre Yunzeng se arregalaram. Um guarda do portão principal relatou que 2 indivíduos suspeitos estavam se aproximando pelo caminho da montanha. Cheongsang só pôde ouvir do chão 2 indivíduos suspeitos. Ele se perguntou se poderiam ser eles. Enquanto isso, sob a mesma luz da lua, pétalas cor-de-rosa de flor de ameixa flutuavam no ar noturno. O gerente Kim e Mak Hyua subiram calmamente o caminho da montanha. Seus passos permaneceram lentos e firmes. Os dois caminharam lado a lado. Um leve sorriso pairava no rosto do gerente Kim. Enquanto isso, Mak He manteve os olhos fixos à frente. Ao se aproximarem do portão principal, um guarda gritou para que parassem. Ele anunciou que, sob as ordens do líder da seita, a seita Monte Ua não estava aceitando nenhum convidado externo. Então ele exigiu seus nomes, afiliação e o motivo de virem ao Monte Ua. O gerente Kim suspirou baixinho. Ele parou em seu caminho. Então ele se apresentou como gerente Kim do Banco Continental. Sua expressão ficou fria ao anunciar que viera cobrar a dívida em nome do Monte Ua. Um pouco antes, pessoas haviam se reunido ao redor da Hwaryongin desmoronada. Elas se perguntavam o que havia acontecido. Uma pessoa perguntou se os militares haviam disparado um canhão. Outro descartou a ideia, apontando que os militares não tinham motivo para disparar um ali. Ele adivinhou que bárbaros provavelmente haviam atacado em vez disso. Enquanto a poeira baixava sobre os destroços, Mak He lentamente abriu os olhos e recuperou a consciência. O gerente Kim a cobriu com seu próprio corpo, protegendo-a dos escombros que caíam. Ela olhou para cima em choque e chamou o nome dele. O gerente Kim perguntou calmamente se ela estava ferida. McCree respondeu que estava bem antes de perguntar se ele estava bem. Ouvindo isso, ele concluiu que não havia problema. O gerente Kim se levantou e afastou os escombros que cobriam suas costas. McCree se desculpou, culpando-se pelo que havia acontecido. O gerente Kim descartou sua preocupação e explicou que proteger os ativos era um procedimento padrão. Confusa, McCree perguntou o que ele queria dizer. Ele explicou que se ela se machucasse, ela se tornaria um passivo e causaria uma perda líquida ao banco. Afinal, ela também era um trunfo valioso do Banco Continental. McCree corou enquanto o encarava. O gerente Kim estendeu a mão e disse que era hora de trabalhar. Ela estendeu a mão e aceitou. De volta ao presente, o gerente Kim e McCree estavam diante dos portões da seita Monte Ua. Um dos guardas franziu a testa. Ambos os guardas ficaram inquietos ao ouvir o nome Banco Continental. Então os portões se abriram de repente. O ancião da seita Hyun Hao saiu. Os guardas o chamaram surpresos. Hyun Hao desceu calmamente as escadas, então juntou as mãos. Curvando-se respeitosamente, ele perguntou se eram representantes do Banco Continental e se apresentou como Hyun Hao do Monte Ua. Os guardas olharam chocados. Macri ficou igualmente atordoada. Na verdade, chocada era pouco. Todos os presentes começaram a duvidar dos próprios olhos. O ancião do Monte Ua tinha acabado de se curvar para um mero cobrador de dívidas. O gerente Kim se apresentou como gerente Kim do Banco Continental. Ele agradeceu a Hyun Hyo pela calorosa recepção, apesar da visita repentina. Hyun Hyo disse para ele não pensar muito nisso. Como era a primeira vez que o Monte Ua recebia representantes do Banco Continental, ele estava apenas mostrando a cortesia adequada. O gerente Kim sorriu. Ele retribuiu a saudação e elogiou a seita Monte Ua por possuir a maior graça em todo o Zanhu. Mostrar tal cortesia impecável a um humilde agiota simplesmente porque era o primeiro encontro era verdadeiramente digno do Monte Tai e da Estrela do Norte de Murum. Hyun Hael permaneceu em silêncio. 30 anos atrás, alguém do Banco Continental tinha subido o Monte Ua e abalado toda a seita até suas fundações. Se o gerente Kim realmente representasse o Banco Continental, ele deveria ter questionado a alegação de Hyun Hael de que esta era a primeira visita deles. No entanto, o homem aceitou sua mentira sem hesitação. Portanto, Hyun Hyo concluiu que o gerente Kim era um impostor. A raiva o encheu. Alguém ousara se passar pelo Banco Continental e fazer de bobo o Monte Ua. Hyun Hyo virou as costas. Ele comentou que seria rude deixar seus convidados parados nos portões e os convidou para dentro para continuar a conversa. O taoísta Hyun Hyo recusou-se a agir descuidadamente. O erro anterior de Jiang Sang já tinha causado problemas suficientes. Assim que confirmasse a verdade, no entanto, ele faria o gerente Kim pagar o preço. Alguns momentos depois, dentro da seita Monte Ua, o mestre Hyun Jong andava de um lado para o outro inquieto. Ele continuava murmurando o nome do Banco Continental. O Banco Continental realmente tinha retornado a Jianghu? Desde aquele dia terrível 30 anos atrás, o Banco Continental tinha desaparecido sem deixar rastro. Ninguém os tinha visto desde então, e nenhum rumor sobre eles tinha aparecido em lugar nenhum em Jianghu. O mestre Hyun Zeng não conseguia entender por que eles tinham se revelado subitamente novamente. Mais estranho ainda, porque um discípulo do Monte Ua tinha caído em dívida com eles no exato momento em que o Banco Continental ressurgiu. Ele parou de andar de repente. Será que tudo poderia ser nada mais do que uma coincidência? Então ele ouviu passos se aproximando.
O gerente Kim e McCree entraram com Hyun-Hail. O mestre Hyun-Jung olhou para os dois estranhos em choque enquanto eles se aproximavam. A primeira coisa que ele notou foi a aparência jovem do gerente Kim. Ele parecia completamente diferente do representante do Banco Continental que Hyun-Jung lembrava. O mestre Hyun-Jung se perguntou se o gerente Kim era discípulo daquele homem, ou meramente um impostor. No entanto, ele se lembrou de não tirar conclusões precipitadas. Um movimento em falso poderia trazer desgraça sobre o Monte Rua. O gerente Kim o cumprimentou e se apresentou como gerente Kim do Banco Continental. O mestre Hyun-Jung retribuiu a saudação e se apresentou como líder da seita do Monte Rua. Ele acrescentou que seu discípulo já tinha contado toda a história. Ele então ordenou que seus discípulos trouxessem Kyong-sang. 2 discípulos carregaram o homem espancado para a frente. O rosto de Cheong-sang estava muito inchado e todo o seu corpo parecia exausto. O gerente Kim cumprimentou seu valioso cliente e comentou que sua Tei certamente tinha visto dias melhores. Cheong-sang olhou para ele incrédulo. Como o gerente Kim tinha sobrevivido à técnica da espada flor de ameixa de frente? O mestre Hyun-Jung exigiu saber o que Kyong-sang estava esperando e ordenou que ele se desculpasse imediatamente. Kyong-sang congelou. Ele permaneceu em silêncio. No entanto, ele não tinha outra escolha. Kyong-sang lentamente se abaixou para se desculpar, mas o gerente Kim o parou, explicando que não havia necessidade. Os joelhos do cliente não tinham valor real de qualquer maneira. O mestre Hyun-Zeng insistiu que oferecer um pedido de desculpas era um costume adequado. O gerente Kim respondeu que eles vieram para cobrar dinheiro, não desculpas. Além disso, o Banco Continental não oferecia descontos em troca de desculpas. O mestre Hyun-Zeng quis chamá-lo de bastardo insolente, rasgar seus meridianos e alejar seu Dantian ali mesmo. Mas ele sabiamente guardou esses pensamentos para si. Ele simplesmente limpou a garganta. Então ele sugeriu que continuassem a conversa lá dentro. O gerente Kim rejeitou a oferta. Não havia razão para arrastar as coisas quando eles poderiam acertar as contas ali mesmo. McCree calmamente ajustou seus óculos. Ela tirou seu livro Razão e Ábaco. Então ela começou a calcular a dívida. Ela anunciou que o primeiro empréstimo tinha um principal de 500 caudas. Os juros sozinhos totalizaram 1000 caudas. Os membros do Monte Rua olharam chocados. McCree então passou para o segundo empréstimo. Seu principal era de 1000 caudas, enquanto os juros eram de 2000. Juros de pagamento em atraso e prêmios de risco adicionais também tinham sido incluídos. Ao todo, a dívida chegou a 21.000 caudas. Os olhos de Kyong-Sang quase saltaram da cabeça. Os discípulos do Monte Rua congelaram em descrença. Eles não conseguiam acreditar que a dívida tinha chegado a 21.000 caudas. Cheong-Sang cerrou os dentes. Internamente, ele amaldiçoou as taxas de juros absurdas. Até mesmo o principal parecia maior do que o valor que ele se lembrava de ter emprestado. O mestre Hyun-Zeng ordenou que alguém lhe trouxesse o livro Razão. 0 caudas era uma fortuna inimaginável para os taoístas do Monte Rua, que se orgulhavam de viver uma vida honesta e humilde. No entanto, o mestre Hyun-Zeng sentiu alívio. Se eles pudessem resolver tudo com dinheiro, o Monte Rua estaria saindo barato. Quer o gerente Kim fosse real ou falso, o mestre Hyun-Jung decidiu que precisava evitar se envolver mais com o Banco Continental. Mas antes que pudessem prosseguir, o gerente Kim interrompeu. Ele apontou que Mok-Hee tinha deixado de fora o item mais importante. O mestre Hyun-Jung olhou para ele confuso. O gerente Kim revelou que o item em falta era o preço de suas vidas. Como compensação pela tentativa do Monte Rua de matá-los, ele exigiu 10.000 caudas de ouro. Todos olharam para ele chocados. Ele não estava pedindo prata, mas ouro de verdade. 10.000 caudas de ouro excediam todo o orçamento anual do Monte Rua. O mestre Hyun-Zeng percebeu que o gerente Kim estava deliberadamente procurando briga. Agora ele tinha que fazer uma escolha. Ele poderia drenar a própria fundação de sua seita, ou fazer um inimigo do Banco Continental. Mas obviamente esta não é a escolha certa, velho. Yun-Hao se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Ele explicou calmamente o que tinha acontecido no portão da montanha. Os olhos do mestre Hyun-Jung se arregalaram. Ele sussurrou de volta, perguntando se isso significava que o gerente Kim era um impostor. Hyun-Jung respondeu que era um risco que valia a pena correr. Afinal, eles simplesmente não podiam pagar 10.000 de ouro. O mestre Hyun-Jung ficou em silêncio, então tomou sua decisão. Ele deu a ordem para implantar a formação da espada flor de ameixa. Os discípulos imediatamente desembainharam suas espadas. Eles se abaixaram em suas posições, então se moveram rapidamente para o lugar. O gerente Kim e McRae foram cercados de todas as direções. Um discípulo liberou uma onda de energia rosa de flor de ameixa. McRae de repente notou algo. Uma borla vermelha pendia de cada cabo de espada. Ela percebeu que cada um deles era uma flor de ameixa vermelha. O espadaquim prendeu completamente o gerente Kim e McRae dentro da formação da espada flor de ameixa. O mestre Hyun-Jung observou em silêncio. Ele achou a situação lamentável. Se ao menos as flores de ameixa brancas enviadas para a Aliança Marcial ainda estivessem lá. Os mestres da espada flor de ameixa eram conhecidos em todo Zhang-Hu como a maior força de combate da seita Monte Rua. Eles foram divididos em 3 patentes, azul, vermelha e branca. Entre eles, as flores de ameixeira brancas eram os poucos sortudos que haviam atingido o nível de mestres absolutos da espada. Mas cada flor de ameixeira branca estava atualmente estacionada na Aliança Marcial. Enfrentar um desastre desses em sua ausência pesava muito no coração do mestre taoísta Yun-Jeng. Um poderoso vórtice de chi rosa e pétalas de flor de ameixeira se formou ao redor do pátio. O gerente Kim riu baixinho.
Ele comentou que as coisas tinham acabado de ficar um pouco mais caras. Mestre Hyun-jin gritou que até o demônio celestial Widjition recuaria diante do poder da formação de espada de flor de ameixeira. Ele queria ver se o gerente Kim conseguiria manter essa arrogância depois de testemunhar seu verdadeiro poder. Os mestres da espada lançaram seu ataque. A primeira forma da formação de espada de flor de ameixeira, ponto único de flor de ameixeira, disparou uma enorme explosão de energia contra o gerente Kim. Ele permaneceu perfeitamente calmo enquanto o ataque se aproximava. No último momento, ele afastou a energia sem esforço, então ele liberou uma força poderosa que dispersou completamente o ataque. O vórtice de Ki rosa desapareceu instantaneamente. A força tremenda enviou todos os discípulos voando. Eles caíram pelo pátio de pedra. O espadaquim derrotado do Monte Ua tossiu sangue diante do mestre Hyun. O líder da seita ofegou de horror. Isso deveria ter sido impossível. A formação de espada conjunta mais orgulhosa do Monte Ua, uma técnica criada para enfrentar mestres absolutos como o demônio celestial, havia sido destruída em um único instante. Mestre Hyun-jong finalmente percebeu a verdade. O homem que se autodenominava Gerente Kim era o verdadeiro negócio. Ele gritou desesperadamente para seus discípulos se levantarem e reformarem a formação. Mestre Hyun-jong ordenou que usassem tudo o que tinham. Se aquele desgraçado saísse vivo do Monte Ua, sua seita não teria futuro. Os discípulos carregaram desesperadamente contra o Gerente Kim. O Gerente Kim sorriu. Dirigindo-se ao mestre Hyun-jong como seu valioso cliente, ele anunciou que a partir daquele momento um adicional seria cobrado. Um pouco antes, pétalas de flor de ameixeira o cercavam enquanto subiam a montanha. McCree fez vários cálculos em seu ábaco. Ela chamou o Gerente Kim e perguntou quanto eles planejavam cobrar do Monte Ua, incluindo o principal e os juros dos empréstimos do dia anterior. O Gerente Kim chamou calmamente o nome dela. Enquanto caminhavam pela floresta, ele perguntou quanto ela achava que valia a vida de uma pessoa. O Gerente Kim sugeriu cobrar cerca de 100 mil taéis de ouro como compensação por tentativa de assassinato. Machari ofegou. Essa quantia era suficiente para comprar uma seita inteira de tamanho médio. O Gerente Kim brincou sugerindo dar ao Monte Ua um desconto generoso e reduzir para 10 mil taéis de ouro. McCree finalmente entendeu por que ele queria visitar o Monte Ua. Ela perguntou se esse tinha sido o plano dele desde o início. Ela adivinhou que o Monte Ua não possuía tanto dinheiro. Mesmo que possuísse, a seita realmente o entregaria? O Gerente Kim respondeu que, se faltasse dinheiro, o banco simplesmente cobraria o pagamento de outra forma. McCree o encarou em choque. Ela se perguntou se ele planejava drenar a energia interna deles, assim como tinha feito com o demônio celestial, Widjition. Se eles drenassem toda a energia interna do Monte Ua, eles se tornariam inimigos de todo o Murun. O Gerente Kim então perguntou se ela sabia qual era o maior trunfo do Monte Ua. Não era o dinheiro ou as artes marciais, era algo que eles passaram muitos anos reunindo: tempo. O Gerente Kim acrescentou que eles possuíam algo mais também, algo que desafiava completamente o bom senso. De volta ao presente, um enorme vórtice de flores de ameixeira rosa brilhantes irrompeu pelo pátio. O espadachim desencadeou a segunda forma da formação de espada de flor de ameixeira, dança caótica de flor de ameixeira. Um discípulo brandiu sua espada e disparou um feixe de energia de espada, mas o Gerente Kim o desviou calmamente. O ataque rasgou o pátio enquanto avançava. Ele continuou pelos terrenos da seita, destruindo várias estruturas próximas. Então explodiu em uma enorme explosão em forma de flor, chocando todos os presentes. O Gerente Kim evitou rapidamente outro poderoso golpe de espada. Ele saltou sobre o corte no pescoço enquanto o espadatim continuava atacando. Os discípulos ao redor se fecharam e desencadearam uma tempestade de ataques, mas o Gerente Kim evitou sem esforço cada um deles. O espadatim o cercou e avançou suas lâminas ao mesmo tempo. Um enorme vórtice de energia de espada rosa irrompeu ao redor dele. A técnica despedaçou a área circundante. Mestre Hyun-jong observou incrédulo. O Gerente Kim estava evitando a dança caótica de flor de ameixeira com facilidade. Mestre Hyun-jong se perguntou se tais movimentos poderiam pertencer a um humano. Ele ordenou que os discípulos restantes se juntassem à batalha e ganhassem tempo até que a técnica estivesse completa. Mestre Hyun-jong comandou que todos os discípulos do Monte Ua sacassem suas espadas e se preparassem para sacrificar suas vidas. O discípulo gritou e avançou. O Gerente Kim virou-se calmamente para eles. Ele levantou o pé ligeiramente. No momento em que ele o plantou no chão, uma poderosa onda de choque rompeu sob ele e estilhaçou o chão de pedra. A força lançou todos os discípulos que avançavam para o ar. Eles entraram em pânico enquanto eram arremessados impotentemente pelo céu. O Gerente Kim permaneceu perfeitamente calmo. Ele se abaixou, então pegou um pedaço de pedra estilhaçada. Com um movimento do braço, ele o arremessou com força incrível. A rocha disparou pelo pátio em direção a um discípulo. O homem ofegou quando o projétil se aproximou. Ele o atingiu diretamente no rosto. O impacto brutal quebrou seus dentes e fez sangue espirrar de sua boca. Então ele caiu no chão. O Gerente Kim começou a jogar mais pedras nos discípulos. Os projéteis atingiram um homem após o outro, derrubando-os como moscas. Mike Ryu observou a batalha unilateral. Seus olhos seguiram cuidadosamente cada movimento do Gerente Kim. Logo, todo o grupo estava derrotado, enquanto o Gerente Kim permanecia calmamente à distância. O Gerente Kim comentou que o Monte Wu não era mais o que costumava ser, se aquele era o melhor grupo que eles podiam enviar contra ele. De repente, ele sentiu uma quantidade massiva de energia se reunindo ao seu redor.
O espadachim desencadeou a terceira forma da formação de espada de flor de ameixeira. Inúmeras pétalas brilhantes desceram do céu quando a chuva de estrelas de flor de ameixeira começou. O gerente Kim sorriu, finalmente percebendo que seus ataques só tinham servido para atrasá-lo. Mesmo assim, ele calmamente estendeu uma mão, energia amarela se reuniu em torno de sua palma. Ele fechou a mão lentamente, uma lâmina brilhante feita de pura energia se formou de sua mão nua. Mestre Hyun Zeng observou horrorizado. O gerente Kim havia criado força de espada sem sequer segurar uma arma. Nosso protagonista calmamente assumiu sua posição, então ele brandiu a lâmina brilhante. O corte dividiu a massiva chuva de estrelas de flor de ameixeira ao meio. Mestre Hyunjong e Hyun-Hyo observaram em descrença. Os outros membros da seita ficaram igualmente chocados. A chuva de estrelas de flor de ameixeira explodiu enquanto inúmeras pétalas brilhantes se espalhavam pelo ar. O chão rachou sob os pés do gerente Kim. Ele calmamente fechou os olhos enquanto as pétalas choviam ao seu redor. A técnica se dispersou completamente, revelando o céu noturno mais uma vez. Então o gerente Kim notou algo. Todos os discípulos do Monte Hua ao seu redor haviam desmaiado. Os discípulos caídos gemiam pelo chão diante do mestre Hyun-Jin. O líder da seita olhou horrorizado. Toda a formação de espada de flor de ameixeira havia sido destruída. Ele não conseguia entender como a energia interna do gerente Kim poderia ser tão profunda. O gerente Kim dispersou calmamente a força da espada ao redor de sua mão. Ele deu um passo à frente e anunciou que eles finalmente poderiam ter uma conversa adequada. Sua abordagem fez o ancião estremecer. Dirigindo-se ao mestre Hyunjung como um cliente valioso, o gerente Kim perguntou se eles deveriam começar a acertar a conta. Mestre Hyunjung permaneceu congelado no lugar. Ele encarou silenciosamente o gerente Kim. A pressão que o oprimia tornou-se insuportável. Finalmente, mestre Hyunjong perguntou se ele tinha feito a escolha errada. As coisas teriam terminado de forma diferente se ele tivesse evitado a luta e simplesmente entregado Kyang Song? Olhando para seus discípulos derrotados, ele se perguntou se esse desastre poderia ter sido evitado. O gerente Kim soltou um suspiro silencioso. Ele admitiu que talvez pudesse ter sido. No entanto, ambos sabiam que o Monte Hua nunca faria tal escolha, assim como 30 anos atrás. Os olhos do mestre Hyun-Zeng se arregalaram. Ele se lembrou daquele dia terrível em que o pátio estava coberto com os corpos dos discípulos do Monte Hua. O mestre Hyun-Zeng ficou sem palavras. Ele finalmente percebeu que o Banco Continental tinha mirado o Monte Hua desde o início. Cada evento tinha sido cuidadosamente planejado. Eles emprestaram dinheiro para Cheongsang e o enterraram sob uma dívida impossível. Então usaram essa dívida como desculpa para entrar no Monte Hua. Até a demanda absurda por compensação tinha sido intencional. Era tudo um trabalho estratégico para encurralar o Monte Hua e forçar a seita a sacar sua própria espada. O mestre Hyunjong soltou uma risada amarga. Desde o início, o Monte Hua nunca teve uma escolha correta. Não importava a decisão que tomassem, tudo estava destinado a terminar assim. O mestre Hyunjong fez uma última pergunta ao gerente Kim. Com sua força avassaladora, ele poderia simplesmente ter escalado o Monte Hua e exigido o que quisesse. Então por que ele se deu ao trabalho de usar Cheongsang? O gerente Kim ouviu em silêncio. Seu olhar ficou frio. Murin era um mundo governado pela força. Aqueles com poder suficiente podiam impor sua vontade a qualquer um. Com a proeza marcial do gerente Kim, ele poderia ter esmagado os portões do Monte Hua e colocado uma lâmina na garganta do líder da seita. Ninguém poderia tê-lo parado, ele possuía esse tipo de poder. No entanto, o gerente Kim escolheu não fazer isso. Em vez disso, ele criou uma dívida, garantiu uma justificativa adequada e forçou o Monte Hua a sacar sua espada primeiro. O gerente Kim explicou que se todos aceitassem um mundo onde os fortes pudessem tirar livremente dos fracos, então não demoraria muito para que o mundo inteiro se afogasse no sofrimento do povo comum. O mestre Hyun-Jin ficou chocado com a resposta dele. O gerente Kim acrescentou alegremente que apenas bandidos pegavam as coisas à força. O Banco Continental não era operado por um bando de capangas. Internamente, o mestre Hyunjung o amaldiçoou. Esse desgraçado literalmente acabou de pegar tudo à força. O gerente Kim chamou McCree e a instruiu a adicionar a sobretaxa antes de recalcular o acerto. McCree imediatamente começou a trabalhar seu ábaco. O mestre Hyunjong permaneceu em silêncio enquanto as contas batiam rapidamente. O Monte Hua sacou suas espadas e perdeu. Naturalmente, isso significava que o preço havia aumentado. O novo valor seria muito maior do que a demanda original. McHe terminou de calcular e anunciou que o total, incluindo a sobretaxa, era de 50 mil taéis de ouro. Os anciãos congelaram com a quantia enorme. O mestre Hyunjong gaguejou que o Monte Hua não possuía 50 mil taéis de ouro. O gerente Kim concordou que pagar tudo de uma vez seria difícil. O mestre Hyunjong assentiu rapidamente. O gerente Kim explicou que sempre que clientes valiosos tinham dificuldade em pagar suas dívidas, o Banco Continental oferecia duas opções. Com um sorriso sinistro, ele revelou a primeira opção. Eles poderiam pagar com seus corpos. Mais precisamente, eles poderiam entregar sua energia interna. Ele a coletaria de cada mestre de espada flor de ameixeira que o atacou. Os olhos do mestre de espada derrotado se arregalaram de horror. O mestre Hyunjong perguntou rapidamente sobre a segunda opção. O gerente Kim explicou que eles poderiam entregar algo de valor igual, um item pertencente ao Monte Hua no valor de 50 mil taéis de ouro. O mestre Hyunjong entrou em pânico. O gerente Kim queria seus manuais secretos, como a técnica da espada flor de ameixeira ou a arte divina de jade púrpura.
Esses eram tesouros que ele nunca poderia entregar. O gerente Kim descartou a ideia, ele não tinha interesse em manuais secretos. Até mesmo rumores de que ele possuía um só lhe trariam problemas sem fim. Ele chamou Mac Ra e pediu que ela mostrasse a eles a última página do livro Razão. Mac reabriu o livro Razão, revelando o desenho de uma espada. Os olhos do mestre Hyunjang se arregalaram. Era a espada do dragão amarelo da família Zhu. Ele gaguejou em choque e exigiu saber o que isso significava. O gerente Kim disse a ele para parar de fingir. Ele sabia que o Monte Wu a possuía, a espada imperial que receberam como pagamento 30 anos atrás. O mestre Huanzeng não conseguia entender como o gerente Kim sabia sobre a espada. O gerente Kim se ofereceu para pagar toda a dívida em troca desse único item. Comparado a pagar 50 mil taéis de ouro, era um negócio incrivelmente lucrativo. O mestre Hyunjong entrou em pânico e ofereceu alternativas, incluindo o token de comando do líder da seita e o manual secreto da arte divina de Jade Púrpura. Ele implorou desesperadamente ao gerente Kim para escolher qualquer coisa, exceto a espada do dragão amarelo da família Zhu. Se o Murun soubesse que o Monte Wu a tinha entregado, a seita não teria mais onde ficar. O gerente Kim declarou que esta era sua oferta final, não haveria mais negociações, então ele disse ao Monte Wu para fazer sua escolha. O mestre Hyunjong permaneceu em silêncio. Finalmente ele percebeu a verdade. A espada do dragão amarelo da família Zhu tinha sido o alvo do gerente Kim desde o início. O mestre Hyunjong chamou Hyun-Ryu, então ordenou que ele recuperasse a espada do dragão amarelo da família Zhu. Pouco tempo depois, a espada foi apresentada ao gerente Kim. O gerente Kim desembainhou ligeiramente a lâmina. Sua superfície brilhava sob o luar. Ele estudou a espada de perto. Sua expressão ficou séria enquanto ele inspecionava cuidadosamente cada detalhe, então um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. O gerente Kim e Mac Ra se curvaram para seu cliente valioso e anunciaram que o empréstimo havia sido oficialmente quitado. Ele se apresentou formalmente como gerente Kim do Banco Continental, juntamente com sua assistente, Mac Rihua. Com um sorriso alegre, ele disse que esperavam fazer negócios novamente e lembrou ao Monte Ua que o Banco Continental amava seus clientes valiosos. Depois que o gerente Kim e Maok Ri saíram, o portão principal e o pátio do Monte Ua permaneceram em ruínas. O mestre Hyunjong ficou diante dos discípulos reunidos. Em sua mão, ele segurava silenciosamente o cartão de visita do Banco Continental. Então ele anunciou que o Monte Ua selaria seus portões. Os discípulos o encararam em choque. A seita permaneceria fechada por 10 anos. Todos ficaram em silêncio. Um discípulo ficou sobrecarregado pela emoção. Logo os discípulos começaram a soluçar. O mestre Hyunjong reprimiu suas próprias lágrimas olhando para o céu noturno. Pétalas de flor de ameixeira flutuavam suavemente das árvores. O mestre Hyunjong as observou cair em silêncio. Ele percebeu que a estação para as flores de ameixeira do Monte Ua caírem finalmente havia chegado. Afinal, nenhuma flor poderia florescer para sempre. Algum tempo depois, a noite caiu sobre uma movimentada cidade portuária. Dentro de um estabelecimento animado, uma mulher tocava um alaúde tradicional. Ela se apresentava sob o brilho quente das lanternas penduradas. Os frequentadores bebiam e riam juntos. Em uma mesa, um homem ofereceu para encher a taça de seu companheiro. Em outra mesa, um homem mais velho pediu mais 2 garrafas de licor enquanto desfrutava da companhia de uma mulher ao seu lado. Enquanto isso, um homem sentava-se sozinho em meio à multidão barulhenta. Uma anfitriã se aproximou e perguntou se ele estava sentado sozinho. A bela mulher ofereceu para servi-lo uma bebida. Ele aceitou dizendo que ficaria honrado. Ela encheu cuidadosamente sua taça. Então ela se inclinou e o informou em voz baixa que a seita Monte Ua havia selado seus portões. O homem processou a notícia em silêncio. Ele perguntou se o Monte Ua realmente se havia fechado. Ela confirmou que duraria 10 anos. Ele então perguntou por quê. Agarrando-se ao seu braço, a anfitriã explicou que nada havia sido confirmado. A seita estava completamente fechada, nenhum boato havia se espalhado da montanha, e todos os discípulos haviam sido proibidos de sair. A mulher perguntou se eles deveriam enviar mais pessoas para investigar. Ela se dirigiu ao homem como chefe. Seu nome era Baekhyun Mayong, o chefe do clã Hall. O Monte Ua selando seus portões não era um assunto comum. 10 anos de isolamento era praticamente o mesmo que abandonar toda sua influência em Jianhu. No entanto, mesmo o clã Hall, a sombra de Jianhu, não conseguiu descobrir o que aconteceu. A anfitriã sugeriu estabelecer uma base e conquistar os comerciantes locais para lentamente descobrir a verdade. Antes que ela pudesse terminar, Il Myong ordenou que ela parasse de investigar. Em vez disso, ele disse a ela para apagar tudo. O que quer que tenha acontecido no Monte Ua naquela noite nunca poderia ser permitido chegar à Aliança do Marechal. A mulher apontou que tal informação renderia um preço enorme. Ela admitiu que não conseguia entender por que ele queria que fosse enterrado. E o Mayong explicou que algumas coisas eram muito mais aterrorizantes do que dinheiro. Ele ordenou que ela parasse de fazer perguntas e apagasse todos os vestígios. Ela entendeu. Com a conversa terminada, a anfitriã se levantou da mesa. Ela se curvou, se desculpou e desejou a ele uma ótima noite. Aí ela foi embora, deixando Yu Myung sozinho. Um sorriso de canto apareceu no rosto dele. Ele pensou que o gerente Kim era um desgraçado maluco. Yu Myung esperava que o gerente Kim arrumasse confusão, mas nunca imaginou que o homem forçaria o Monte Ua a fechar seus portões. Ao levantar a taça, a manga deslizou. Uma cicatriz profunda apareceu em seu pulso. Como chefe do clã Baekhyun Minjung era mais cuidadoso e perspicaz que a maioria. No entanto, até ele cometeu um erro terrível no passado. Seus pensamentos voltaram ao dia em que ele ficou diante de um certo homem. Aquele homem o subjugou agarrando seu pulso com uma força aterrorizante.
Il-myung uma vez desafiou uma existência que nunca deveria ser cruzada. Esse encontro lhe deu a maior lição de sua vida e uma cicatriz permanente no pulso. Il-myung soltou um suspiro silencioso. Ele se perguntou se deveria visitar o gerente Kim pela primeira vez em anos. Afinal, ele estava morrendo de vontade de saber exatamente como aquele monstro forçou a seita Monte-U a fechar seus portões. No dia seguinte, Makri sentou-se sozinha em uma casa de chá tranquila. Chá e pequenos petiscos cobriam sua mesa. Mak Hee-hwa do Continental Bank soltou um suspiro cansado. Pela primeira vez em muito tempo, ela finalmente pôde desfrutar de um dia pacífico. Tudo tinha sido exaustivo ultimamente. Primeiro veio o culto demoníaco, seguido pela seita Monte-Hua. O gerente Kim havia desaparecido naquela manhã cedo depois de dizer que tinha alguns negócios a resolver. Mak-hee levantou sua xícara e apreciou o rico aroma que sentia falta há tanto tempo. Então ela tomou um gole. De repente, passos se aproximando ecoaram pela casa de chá. Um grupo de homens parou atrás dela. Um homem a cumprimentou e perguntou se uma mulher tão bonita estava entediada sentada sozinha. Makri permaneceu em silêncio. Então ela olhou para cima e perguntou o que ele queria. O homem congelou. Seu rosto ficou vermelho. Ela era ainda mais bonita de perto. Ele a convidou para se juntar a eles, mas Makri recusou imediatamente. Ela voltou ao seu chá e os ignorou completamente, deixando um silêncio constrangedor ao redor da mesa. Um dos subordinados do homem deu um passo à frente e avisou que ela claramente não sabia com quem estava falando. Ele apresentou seu mestre como o jovem mestre Yuki Sosung, o filho mais velho da família Yuki que governava a região. Makri respondeu que não se importava se eles eram a família Yuki ou um cinto de couro. Sosung ficou divertido por ela permanecer calma depois de ouvir seu nome. No entanto, Makri simplesmente disse que não tinha interesse em entretê-lo e disse para ele ir embora. A expressão de Sosung escureceu. Ele comentou que ela era a primeira mulher na região que ousou tratá-lo assim, então ele bateu a mão na mesa dela. Com um sorriso sinistro, Soisung declarou que ela teria que curar seu tédio naquele dia. Antes que ele pudesse tocá-la, alguém agarrou seu pulso. Soisung gritou de dor. Il-myong apontou friamente que a dama já havia dito não. Os subordinados exigiram saber quem ele era, e se ele entendia quem estava provocando. Il-myong sabia exatamente quem era o filho mais velho da família Ryuk. O chefe da família Ryuk só recentemente se tornou um artista marcial de primeira classe. A maioria de seus lutadores restantes pertencia à segunda ou terceira classe, tornando-os nada mais que um clã marcial local. Il-myong perguntou calmamente se algo que ele disse estava errado. Sosung percebeu que qualquer um que falasse com ele tão destemidamente devia ter um forte apoio. Aterrorizado, Sosung e seus homens recuaram. Antes de fugir, ele gritou que Il-myung pagaria por humilhá-lo. Il-myung puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Makri. Ele a cumprimentou calorosamente e disse que fazia muito tempo. Surpresa, Makri perguntou se eles se conheciam. Il-myong percebeu que ela não o reconheceria. Ele tinha ouvido falar tanto dela que tinha esquecido que eles nunca tinham se encontrado de verdade. Makri se perguntou quem era aquele homem estranho e por que o gerente Kim estava sempre sumindo quando ela precisava dele. Il-myong se dirigiu a ela como Magri-hwa, a segunda filha do clã Magri. Ele continuou listando detalhes sobre ela. Ela havia se juntado ao Continental Bank há um ano, e o gerente Kim a mantinha por perto porque ela era perspicaz e habilidosa com números. Ela estava atualmente viajando pelo país, concedendo empréstimos privados com juros altos a artistas marciais Murin. Recentemente ela havia capturado a energia interna do demônio celestial Ujitian e forçado a seita Monte-U a fechar seus portões. Makri ficou nervosa. Aquele homem sabia tudo o que ela tinha feito, incluindo onde ela dormia e quantas refeições ela havia comido. Mak Hee-ho exigiu saber quem ele era. Com um sorriso, o homem se apresentou como Bae Kyung-jung, chefe do clã Hao. Os olhos de Mak Hee se arregalaram. Ela se lembrou que enquanto a seita dos mendigos vigiava as ruas, o clã Hall espalhava seus olhos e ouvidos por todas as casas de entretenimento, bordéis e casas de jogo do mundo. Makri perguntou por que o chefe do clã Hall a havia procurado. Il-myung respondeu que ele não queria nada dela. Ela permaneceu cética. Internamente, ela se perguntou como alguém poderia rastrear cada movimento dela, aparecer na frente dela e depois afirmar que não queria nada. Il-myong riu de sua reação nervosa, então ele caiu na gargalhada. Ele alegremente revelou que também trabalhava para o Continental Bank, o que o tornava seu sênior. Il-myong pediu desculpas por provocá-la e a chamou calorosamente de Junior Mak. Makri-ho o encarou em completa confusão. Ela não conseguia acreditar que o chefe do clã Hall também trabalhava para o Continental Bank. Il-myong achou a reação dela tão divertida que toda sua provocação valeu a pena. A expressão de sua Júnior tinha sido realmente impagável. Ainda atordoada, Makri perguntou se ele era quem reunia informações sobre seus alvos e clientes. Il-myung confirmou que ele fornecia toda a inteligência de seus clientes. Ela perguntou se isso incluía o caso da seita Mount Hua. Il-myung revelou que os havia informado sobre o vício em jogos de azar de Cheongsang. Escotilhar clientes potenciais era seu departamento. Ele procurava pessoas que desesperadamente precisavam de dinheiro e possuíam um item que o gerente Kim queria. Makri finalmente entendeu como o gerente Kim sempre encontrava os clientes perfeitos. Havia o demônio celestial que desesperadamente precisava de dinheiro, e o discípulo do Monte Ua viciado em jogos de azar, e até mesmo clãs prestigiados que se destruíram enquanto perseguiam ambições vazias. Il-myong a observou calmamente processar tudo, então ele perguntou se ela tinha mais alguma pergunta. Como ele conheceu uma Júnior tão fofa, ele se ofereceu para compartilhar tudo o que sabia. Mak Hee pensou cuidadosamente, ela queria perguntar sobre a verdadeira identidade do gerente Kim.
No entanto, ela sabia que Ilmayong provavelmente não lhe daria uma resposta clara. O gerente Kim nunca foi do tipo que compartilhava seus segredos. Então outra pergunta veio à mente. McRee perguntou se Ilmayong conhecia bem o gerente Kim. Ela queria saber como o gerente Kim se tornou tão incrivelmente forte, o que havia acontecido 30 anos atrás, e por que ele estava fazendo esse tipo de trabalho. Ilmayong comentou que ela realmente não sabia nada. Ainda assim, isso era compreensível, já que o gerente Kim raramente falava sobre si mesmo. Ele se ofereceu para revelar um segredo, e McRee concordou ansiosamente. Ilmayong se inclinou e sussurrou que o gerente Kim estava naquele exato momento. O gerente Kim apareceu atrás dele e perguntou o que ele estava prestes a revelar. Ilmayong imediatamente ficou em silêncio. Ele congelou com um sorriso forçado, então engoliu nervosamente. Surpreso, Ilmayong cumprimentou rapidamente o gerente Kim e comentou que fazia muito tempo. Ele respeitosamente se dirigiu a ele como gerente Kim. O gerente Kim comentou que não percebeu que o chefe Baek estava tão interessado em seu funcionário, especialmente o suficiente para saber quantas refeições McRee havia comido. Ilmayong riu sem graça e explicou que, como colega funcionário do Continental Bank, era natural que ele mostrasse algum interesse. Ilmayong reclamou que as palavras do gerente Kim feriram seus sentimentos. O gerente Kim disse para ele parar com bobagens, já que qualquer um que ouvisse poderia pensar que ele forçou Ilmayong a trabalhar de graça. Ilmayong respondeu rapidamente que ganhar o reconhecimento do gerente Kim valia muito mais do que algumas moedas. Deixando isso de lado, o gerente Kim apontou que outras facções logo começariam a se mover agora que o Monte Rua havia fechado seus portões. Baek Ilmayong relatou que nenhuma facção havia agido ainda porque o clã Hall estava atualmente suprimindo os rumores. O gerente Kim ordenou que ele parasse de suprimi-lo. Ilmayong o encarou confuso. Em vez disso, ele queria que Ilmayong espalhasse os rumores. O Monte Rua fechando seus portões era um evento importante que abalaria todo o Murim. Cada facção tentaria desesperadamente descobrir a razão por trás disso. Espalhar a história obviamente criaria problemas. No entanto, o gerente Kim estava ordenando que ele fizesse isso de qualquer maneira. Então Ilmayong percebeu algo, ele de repente caiu na gargalhada. Ilmayong chamou o gerente Kim de um homem verdadeiramente aterrorizante e perguntou como ele de alguma forma se tornou ainda mais assustador a cada dia que passava. Embora suas palavras soassem como uma piada brincalhona, elas carregavam tanto terror quanto admiração. O gerente Kim era sem dúvida um homem assustador. Ilmayong percebeu que ele planejava usar a queda do Monte Awa como isca para atrair uma presa ainda maior. Somente alguém com confiança absoluta poderia criar tal plano. E o gerente Kim, que o Baek Ilmayong conhecia, tinha mais do que merecido o direito de possuir essa confiança. Ilmayong tinha certeza. Esse homem pretendia cobrar as dívidas de todo Murium. Enquanto isso, na seita Monte Ru, uma multidão se reuniu do lado de fora dos portões principais. No entanto, os guardas ordenaram que todos se retirassem. Com expressões tristes, anunciaram que o Monte Ru estava fechado. Embora os portões estivessem bem selados, os visitantes continuaram a subir a montanha. O povo veio confirmar os rumores. Agora que tinham visto os portões fechados com os próprios olhos, mal conseguiam acreditar. A multidão incluía artistas marciais procurando a razão do fechamento e curiosos ociosos esperando testemunhar a queda do Monte Rua. Mas no final, todos foram forçados a voltar antes dos portões selados. Um guarda suspirou e murmurou que até um mendigo tinha vindo desta vez. O outro explicou ao velho que o Monte Rua tinha fechado seus portões. Normalmente ele ficaria feliz em oferecer esmolas, mas as coisas estavam difíceis agora. O mendigo confirmou calmamente que os portões tinham sido realmente selados. Então ele foi embora. Os guardas o observaram em silêncio. O velho mendigo agora tinha confirmado que os rumores eram verdadeiros, de volta à casa de chá. O gerente Kim perguntou a Ilmayong como estavam as coisas na filial principal e se tinha havido algum problema. Ilmayong perguntou se a novata deles, Lady McRee, nunca tinha visitado. Ele gabou-se provocando que já tinha estado na filial principal. McRee imediatamente fez beicinho. Ela reclamou com o gerente Kim sobre as provocações de Ilmayong. O gerente Kim então mencionou a filial principal. Ele perguntou se ela queria visitá-la. McRee respondeu ansiosamente que sim. O gerente Kim disse ao chefe Baek para se preparar, já que os três iriam junto. Ilmayong concordou enquanto McRee celebrava a notícia. Mais tarde naquela noite, dentro do Monte Rua, Hyunjong sentou-se sozinho em seu quarto. Ele estava perdido em pensamentos profundos. Ele se perguntava como tal desastre tinha acontecido novamente durante seu tempo como líder da seita. Mestre Hyunjong não possuía artes marciais que superassem todos os outros. No entanto, ele era mais virtuoso do que a maioria, e amava o Monte Rua mais profundamente do que qualquer um. Seus pensamentos voltaram ao passado. Jurando que tal desastre nunca mais aconteceria, ele trabalhou incansavelmente para construir o Monte Rua de hoje. Mas diante do Banco Continental, tudo que ele construiu não era nada mais do que uma vela tremeluzindo ao vento. Hyunjong observou a chama constante diante dele tremer de repente. Naquele momento, alguém apareceu dentro do quarto, assustando. O visitante comentou que fazia muito tempo, mas o Monte Rua parecia bastante patético. O velho cumprimentou Hyunjong e comentou que não se viam há anos. Hyunjong cumprimentou respeitosamente o mendigo bêbado. O velho mendigo estalou a língua. O Monte Rua não lhe tinha dado uma única moeda durante o dia, mas Hyunjong finalmente o reconheceu agora que a noite tinha caído. Hyunjong pediu desculpas e explicou que os portões da seita estavam fechados. Então ele perguntou o que tinha trazido o mendigo bêbado até o Monte Rua. O velho respondeu que a grande seita Monte Rua fechar seus portões por 10 anos não era um assunto comum.
Logo, toda a planície central voltaria sua atenção para a seita. Foi por isso que este mendigo não podia simplesmente ficar parado. Hyunjong ficou nervoso. O velho mendigo continuou. Ele perguntou quem era o responsável. A expressão de Hyunjong escureceu. Sua mente voltou à derrota esmagadora do Monte Rua. O velho mendigo perguntou por que ele não estava respondendo. Hyunjong simplesmente ficou ali. Ele permaneceu completamente em silêncio. Parecia que apenas falar o nome daquele homem o invocaria pelos portões do Monte Rua mais uma vez. O corpo de Hyunjong tremeu de medo que já se tinha instalado profundamente em seus ossos. O velho mendigo notou sua reação. Ele bateu no chão com seu cajado de madeira. O barulho repentino assustou Hyunjong. O velho mendigo disse a ele que se ele não quisesse falar, então não deveria. Tinha que haver uma razão para seu silêncio. Hyunjong franziu a sobrancelha. Então ele explicou que como o Monte Rua tinha fechado seus portões, ele não podia escoltar o ancião para fora. Ele simplesmente desejou ao velho mendigo uma boa viagem. Enquanto isso, nas montanhas cobertas de flores de ameixeira, o velho mendigo desceu o Monte Rua. Em seus 85 anos de vida, ele se orgulhava de ter descoberto quase todos os segredos do mundo marcial. Ele nunca esperou que ainda houvesse algo capaz de despertar sua curiosidade. Mesmo sem as flores de ameixeira brancas, ele não conseguia aceitar que alguém tivesse silenciado o Monte Rua tão completamente. Ele chamou a equipe de espancadores de cães para se revelarem. Figuras imediatamente correram pela floresta. Eles se moveram com velocidade incrível. Ao chamado do velho mendigo, eles rapidamente se reuniram diante dele. Todos eles estavam vestidos como mendigos. O velho mendigo ordenou que eles descobrissem tudo o que tinha acontecido recentemente no Monte Rua. Eles deveriam investigar cada detalhe e reportar a ele. Os mendigos aceitaram seu comando. Um declarou que eles até descobririam o que aqueles desgraçados do Monte Rua tinham comido naquele dia. Então eles se espalharam pela floresta. O velho mendigo riu e disse ao desgraçado sem nome para esperá-lo. Não importava o que fosse preciso, ele descobriria a identidade daquela pessoa. Na manhã seguinte, o condado de Queen parecia diferente do usual. Mendigos vestidos em trapos tinham tomado posições em todos os cantos das ruas. Um comerciante se perguntou por que tantos mendigos tinham aparecido nos últimos dias. Outro disse que não tinha ideia, acrescentando que tinha visto 3 deles perto do poço no dia anterior. Um mendigo se aproximou de um comerciante e pediu uma moeda. O comerciante estalou a língua e reclamou de sua má sorte tão cedo pela manhã. Ele jogou uma moeda para o mendigo e ordenou que ele fosse embora antes que assustasse os clientes. O mendigo agradeceu repetidamente. Então ele perguntou se o comerciante tinha algum desejo. Embora não possuísse poder, o mendigo se ofereceu para rezar a Buda em seu nome. O comerciante respondeu que não era exatamente um desejo. Ele explicou que os desgraçados da seita das cobras venenosas que antes controlavam a área tinham desaparecido repentinamente. Ele só esperava que aqueles punk nunca mais voltassem. O mendigo sabia que a seita das cobras venenosas era a gangue que controlava os salões de jogo do condado de Hawaiian. Ele ficou surpreso ao saber que eles tinham desaparecido. Ele perguntou se alguém sabia por que eles tinham desaparecido. O comerciante não tinha ideia, mas Chen da loja de tecidos alegou que eles tinham fugido durante a noite com ossos quebrados. Esta era exatamente a pista que o mendigo precisava. Um grande evento sempre deixava sinais. Ele suspeitou que o desaparecimento da seita das cobras venenosas estava conectado ao Monte Rua. O mendigo agradeceu e prometeu rezar para que a seita das cobras venenosas nunca mais voltasse. Então ele se apressou. No momento em que ele desapareceu, uma mulher se aproximou do comerciante. Ela era uma jovem linda. Na verdade, ela era a mesma mulher que tinha se reportado a Ilmung na taverna. Ela perguntou ao comerciante se os mendigos tinham mordido a isca. Ele confirmou que eles tinham vazado com sucesso a história sobre a seita das cobras venenosas. A mulher riu. A seita dos mendigos acreditava que controlava todas as informações no mundo marcial. Mas o verdadeiro fluxo de informação pertencia ao clã Hao, que operava do fundo do mundo marcial. Aqueles mendigos logo aprenderiam essa lição. Ela pretendia mostrar a eles qual grupo realmente governava as sombras, o clã Hao ou a seita dos mendigos. Mais tarde naquela noite, os mendigos cercaram 2 homens feridos. Um mendigo relatou que, embora a seita das cobras venenosas supostamente tivesse fugido durante a noite, estes 2 tinham permanecido na área o tempo todo. Os homens espancados imploraram por misericórdia e alegaram que não sabiam de nada. O mendigo perguntou por que eles não tinham escapado quando até mesmo seu líder tinha fugido. Um homem explicou que não tinham para onde ir. Eles tinham nascido e crescido ali, então onde mais poderiam correr? O mendigo exigiu saber quem tinha destruído a seita das cobras venenosas. O homem assustado revelou que tinha havido 2 pessoas, um homem e uma mulher. Ele acrescentou que o par carregava uma fortuna imensa. Eles estavam agora a caminho de Yanju. O ancião da seita dos mendigos os observou em silêncio. Ele caiu em pensamentos profundos. Um homem e uma mulher viajando com uma fortuna não pareciam conectados ao Monte Rua fechando seus portões. No entanto, eles definitivamente tinham visitado o Monte Rua. Imediatamente depois, a seita se fechou. O timing era perfeito demais para ser coincidência. A dupla tinha silenciado o Monte Rua, esmagado a seita da cobra venenosa sem deixar rastros e agora vagava pelo mundo marcial com montanhas de ouro. Para o velho mendigo não poderia haver presa mais tentadora. Ele ordenou que a tropa de espancamento de cães fosse imediatamente para Xianzhou e os rastreasse. Um mendigo perguntou o que o honrado ancião planejava fazer e se ele se juntaria a eles. O velho mendigo perguntou que nível de mestre seria capaz de forçar o Monte Rua a selar seus portões. Um dos mendigos respondeu que seria necessário alguém como líder da aliança Mirum ou Demônio Celestial.
O ancião apontou que, mesmo sem as flores de ameixa branca, a formação de espada de flor de ameixa do Monte Ua não era brincadeira. Até mesmo o demônio celestial ou o líder da aliança teriam lutado contra ela. Isso significava que eles precisavam preparar cães do mesmo calibre. Os mendigos ficaram chocados com suas palavras. O ancião se afastou lentamente. Em sua mente, ele emitiu um aviso para quem quer que tivesse engolido o Monte Ua inteiro. Desta vez, o velho mendigo seria quem os despedaçaria. Em outro lugar, uma carruagem viajava por uma estrada de montanha tranquila. Ela rolava suavemente. O grupo continuou em um ritmo calmo. No entanto, dentro da carruagem, Makri mal conseguia conter sua empolgação. Ela perguntou a Imung o quão grande era a filial principal do Banco Continental e se muitas pessoas trabalhavam lá. Então ela perguntou se havia outros funcionários além do chefe de departamento e quantos funcionários o banco tinha no total. Suas perguntas vieram tão rápido que Ilmayong a mandou respirar. Suas orelhas estavam prestes a cair. Makri admitiu que nem conseguia imaginar o lugar. Até agora ela pensava que o Banco Continental era apenas um nome. O gerente Kim disse a ela que ela descobriria assim que chegassem, então ela deveria ficar quieta. Ela não era mais uma criança. McHee fez beicinho, chamando-o de mesquinho e acusando-o de ser um chefe malvado. Ilmayong não conseguia acreditar que ela pudesse dizer tais coisas sem medo. Mas então nosso MC se virou e olhou pela janela. Sua expressão ficou pensativa, então ele começou a contar silenciosamente. Ele estava contando as pessoas escondidas pela floresta. Eram 10 no total. O gerente Kim percebeu que a tropa de espancamento de cães da seita dos mendigos os estava seguindo. De repente, Makri notou algo e o convidou para olhar para fora. Era uma loja de bolinhos. Ela perguntou ansiosamente se eles poderiam parar e comer alguns. O gerente Kim comentou que ela realmente vivia uma vida despreocupada. Makri o encarou confusa. Ele dispensou e disse a ela para se divertir. Makri imediatamente saiu da carruagem. Ela chamou o lojista e perguntou se eles vendiam bolinhos de carne e vegetais. Quando ele confirmou, ela perguntou qual tinha um gosto melhor. Naturalmente, o lojista afirmou que ambos eram deliciosos. Então Ilmayong perguntou baixinho ao gerente Kim se ele havia notado seus seguidores. O gerente Kim respondeu que o cheiro azedo que picava seu nariz só poderia pertencer a mendigos da seita dos mendigos. Ilmayong perguntou o que eles deveriam fazer. O gerente Kim respondeu que eles precisavam colocar a isca corretamente para que seus caminhos não se cruzassem por acidente. O gerente Kim se aproximou de McHee enquanto ela esperava pelos bolinhos. Ela perguntou se ele preferia bolinhos de vegetais ou de porco. O gerente Kim respondeu que normalmente preferia vegetais, mas naquele dia ele estava com vontade de comer carne. Afinal, eles tinham acabado de concluir um trabalho bastante grande. Suas palavras imediatamente chamaram a atenção de um mendigo escondido ao lado do prédio. O mendigo ouviu atentamente. Suas suspeitas começaram a crescer. Ilmayong pediu em voz alta bolinhos de carne também, alegando que deveriam celebrar o encerramento do assunto do Monte Ua tão perfeitamente. O gerente Kim estalou a língua e o chamou de sem vergonha. Afinal, Ilmayong nem havia limpado a seita da cobra venenosa adequadamente. Ilmayong protestou que deixar 2 ou 3 capangas menores escaparem não era um grande problema. Ao ouvir a conversa deles, o mendigo teve certeza. Estas eram as pessoas que eles estavam procurando. Ele também descobriu que o grupo deles agora tinha 3 membros. O mendigo saiu silenciosamente e desapareceu na multidão. O gerente Kim o observou sair com um leve sorriso. Enquanto isso, na Aliança Marcial, uma fortaleza maciça se erguia sobre a terra circundante. 100 anos atrás, quando a onda sombria do culto demoníaco ameaçou consumir as planícies centrais, as facções ortodoxas dispersas se reuniram em um só lugar pela primeira vez e juraram um juramento de sangue. Isso marcou o nascimento da Aliança Marcial. Desde aquele dia, a Aliança Marcial serviu como o coração do Murunjut. Tornou-se um pilar poderoso que protegia a ordem do mundo. Sua fortaleza abrigava membros de elite das 9 grandes seitas e uma gangue, juntamente com artistas marciais treinados diretamente pela Aliança Marcial. O choque metálico de armas ecoava pela fortaleza enquanto aqueles guerreiros treinavam. Muitos consideravam esse som prova de que a paz ainda permanecia no mundo. Pouco tempo depois, o velho mendigo bêbado chegou diante dos portões principais. Um guarda o reconheceu e perguntou por que ele havia vindo. O velho mendigo imediatamente perguntou onde os discípulos do Monte Ua estavam hospedados. O guarda o informou que eles estavam dentro do Salão Lótus Vermelho. O velho mendigo bêbado ordenou que se afastassem, e os portões se abriram diante dele. Ao entrar, ele estalou a língua repetidamente. A Aliança Marcial não era mais o que costumava ser. Até os guardas em seu portão pareciam carecer de espírito. O velho mendigo já podia sentir isso. Um vento desconhecido havia começado a soprar pelo Murum, dentro do Salão Lótus Vermelho da Aliança Marcial. O prédio parecia bem conservado por fora. Seu interior era igualmente espaçoso. Risadas altas ecoavam pelo salão enquanto um homem esvaziava várias garrafas de licor. Hyun-jin chamou Cheong Ryang e ordenou que ele servisse outra bebida. Cheong Ryang era uma flor de ameixa branca da geração mais jovem de Cheong. Ele perguntou por que seu sênior continuava bebendo todos os dias. Eles não tinham vindo à Aliança Marcial apenas para ficar bêbados. Hyun-am, outra flor de ameixa branca da geração Hyun, perguntou se Cheongrang realmente acreditava que a Aliança Marcial os havia convocado porque havia trabalho real a fazer. Hyun-sin, que pertencia à mesma geração, brincou que seu sobrinho discípulo devia estar ansioso para realizar algum feito heróico. Todos caíram na gargalhada. As flores de ameixa branca eram a força mais forte e os maiores mestres do Monte Ua. Embora o Monte Ua tivesse selado seus portões, nenhuma flor de ameixa branca mostrou medo ou preocupação. Isso porque a seita dos mendigos havia controlado cuidadosamente o fluxo de informações. A notícia do fechamento do Monte Ua ainda não havia cruzado as altas muralhas da Aliança Marcial.
Nesse momento, o velho mendigo bêbado entrou na sala. Pyongyang imediatamente o notou. Uma energia avassaladora se espalhou pelo salão. Isso deixou Pyongyang desconfortável. Mesmo dentro da Aliança Marcial, onde incontáveis dragões e tigres se reuniam, a presença do velho mendigo bêbado se destacava muito acima do resto. Não, era além do excepcional. Sua energia era suficiente para gelar a espinha de qualquer um e fazer até Kyonghyang, uma flor de ameixa branca, ficar tenso. O velho mendigo bêbado bateu no chão com seu cajado de madeira. O impacto assustou a todos. Seus corpos tremeram com a força. O velho mendigo bêbado perguntou se eles finalmente estavam começando a ficar sóbrios. Os discípulos do Monte Rua o reconheceram imediatamente. Eles se perguntaram por que o velho mendigo bêbado da seita dos mendigos havia vindo causar problemas dentro das dependências do Monte Rua. Não importa o quão respeitado ele fosse em Marin, tal desrespeito era difícil de tolerar. O velho mendigo bêbado os chamou de um bando de tolos. Enquanto eles se enterravam em barris de licor, nenhum deles havia ouvido que o Monte Rua havia selado seus portões. Cada discípulo congelou em choque. A energia de Hyunjin explodiu violentamente. Ele perguntou se o velho mendigo bêbado havia perdido a cabeça. Não havia como ele acreditar em tal bobagem. Os discípulos avisaram que se o velho pretendia zombar deles alegando que o grande Monte Wu havia selado seus portões, era melhor ele estar preparado para morrer. O velho mendigo bêbado perguntou se ele parecia não ter nada melhor para fazer. O que ele ganharia mentindo para um bando de tolos desperdiçando suas vidas em álcool? Ele os chamou de idiotas mais uma vez e se virou para sair. No entanto, Hyunjin ordenou que ele esperasse. O velho mendigo parou em seu caminho. Ele olhou para trás para o grupo, então esperou que eles falassem. Todos eles pareciam completamente sóbrios agora. Hyunjin pediu que ele explicasse o que havia acontecido. O velho mendigo bêbado ergueu sua cabaça de bebida e tomou um longo gole. Então ele explicou que a situação era simples. Pessoas não identificadas haviam escalado o Monte Wu e forçado a seita a selar seus portões. Os discípulos protestaram que a explicação dele não fazia sentido. Hyunjin apontou que, mesmo sem eles, o Monte Wu ainda tinha a formação de espada da flor de ameixeira. Com as flores de ameixeira vermelhas controlando-a, até um grande mestre teria dificuldade em romper. O velho mendigo bêbado disse a eles que estavam dizendo o óbvio. Se o Monte Wu tivesse selado seus portões, então naturalmente a formação de espada da flor de ameixeira teria sido derrotada. Os discípulos perguntaram por que uma notícia tão importante não havia chegado à Aliança Marcial. Se o Monte Wu tivesse realmente se isolado, boatos deveriam ter se espalhado mais rápido que fogo. O velho mendigo bêbado estalou a língua e perguntou se pessoas poderosas o suficiente para derrotar o Monte Rua também não poderiam controlar uma única informação. Era uma mentira completa. A pessoa que impedia os boatos de entrar na Aliança Marcial não era outro senão o próprio velho mendigo bêbado. Boatos sobre o Monte Ua já haviam começado a se espalhar por todo o condado de Huain. No entanto, o velho havia ordenado que a seita dos mendigos impedisse que essa informação chegasse à Aliança Marcial. Ele riu baixinho e comentou que a situação era melhor assim. Antes que qualquer outra pessoa pudesse alcançar os culpados, as flores de ameixeira brancas do Monte Wu agora teriam sua chance. Bem no fundo, o velho mendigo bêbado planejava usar esses mestres de espada como suas próprias mãos e pés. Hyunjin cerrou os dentes. Os discípulos do Monte Wu exigiram que o velho mendigo bêbado revelasse os nomes dos culpados imediatamente. Hyunjin jurou que os caçaria pessoalmente e tiraria suas cabeças. O velho mendigo bêbado bebeu calmamente de sua cabaça. Internamente ele comemorou. Hyunjin havia mordido a isca, mas então Kyonghyang recusou firmemente. Ele declarou que eles não poderiam fazer tal coisa. Todos se viraram para ele em surpresa. Se o Monte Wu tivesse selado seus portões, então seus discípulos teriam que retornar imediatamente e permanecer dentro da seita. Se discípulos de uma seita selada fossem pegos lutando do lado de fora, todo Jianggu condenaria o Monte Hua. Hyunjin caiu em pensamento. O velho mendigo bêbado riu. A honra do Monte Ua já havia sido arrastada pela lama, mas esses homens adultos estavam sendo mandados para encolher o rabo e se esconder nas montanhas. Ele acrescentou que, mesmo com os portões da seita selados, ainda havia uma maneira para eles se vingarem. Suas palavras chamaram a atenção de todos os discípulos do Monte Ua. Hyunjin ficou curioso, então o velho mendigo bêbado revelou seu plano. Enquanto isso, em uma cidade próxima, uma mulher caminhava pela rua vendendo frutas frescas. Ela chamava a multidão que passava, convidando-os a comprar. De dentro da carruagem, Ilmeong a chamou. Ele comentou que as frutas dela pareciam deliciosas e perguntou quanto custavam. A mulher riu dele por chamá-la de senhora e insistiu que ela era apenas uma velhinha. Ilmeong respondeu que ela parecia mais fresca do que as frutas que vendia. A mulher riu, acusando-o de tentar bajulá-la para conseguir um acordo melhor. Ilmeong perguntou se ela incluiria uma fruta extra se a bajulação dele funcionasse. A mulher concordou feliz e prometeu dar a ele a maior. De volta à carruagem, Ilmeong vasculhou as frutas enquanto Mike Hee dormia por perto. Escondida sob as frutas havia uma pequena nota. Ilmeong a puxou, então leu a mensagem. Ele informou ao gerente Kim que o velho mendigo bêbado havia entrado na Aliança Marcial. Havia uma chance de que a notícia do Monte Ua selando seus portões já os tivesse alcançado. O gerente Kim respondeu que o velho mendigo bêbado nunca daria livremente essa informação à Aliança Marcial. Ele era ganancioso demais. Na verdade, as intenções do velho eram tão óbvias que o gerente Kim quase as admirou. Ele planejava usar as flores de ameixeira brancas como seus cães de caça. Ilmeong presumiu que as flores de ameixeira brancas voltariam para o Monte Ua depois de saberem que a seita havia selado seus portões. No entanto, o gerente Kim tinha certeza de que não voltariam. Em vez disso, eles viriam matá-los. Ilmeong ficou surpreso.
Se discípulos de uma seita selada agissem do lado de fora, a honra do Monte Ua seria completamente destruída. O gerente Kim explicou que o velho mendigo bêbado ainda tinha uma última carta para jogar. Na verdade, ele tinha certeza de que o velho já havia oferecido as flores de ameixeira branca. Essa última carta era a expulsão. De volta à aliança marcial, o velho mendigo bêbado explicou que, se as flores de ameixeira brancas deixassem a seita voluntariamente, sua honra pessoal seria arruinada, mas a honra do Monte Ua permaneceria intocada. Tudo o que eles tinham que fazer era arrancar os emblemas de flor de ameixeira de suas vestes e deixar a seita eles mesmos. A expressão de Yunjin se apertou. O velho mendigo bêbado os tentou com a chance de se vingar. Qiang Haiyan gritou que tal escolha era impossível. O velho mendigo respondeu que se eles não gostassem de sua sugestão, poderiam rastejar de volta para o Monte Hua e se esconder atrás de seus portões selados. Eles poderiam esquecer a vingança e passar os próximos 10 anos afogando-se em sua derrota. Hyunjin pesou silenciosamente ambas as escolhas. Deixar a seita que ele serviu por toda a vida não era uma decisão simples. De volta à carruagem, Il-mayong deu uma mordida em uma maçã. Ele comentou que era uma escolha incrivelmente cruel. Ser expulso da seita a qual dedicaram suas vidas não era pouca coisa. Ele se perguntou se as flores de ameixeira brancas realmente aceitariam isso. O gerente Kim permaneceu em silêncio, então ele calmamente declarou que aceitariam. Naquele exato momento, Ryun apertou firmemente sua veste, então ele arrancou o emblema de flor de ameixeira de seu peito. O gerente Kim tinha certeza. Afinal, o Monte Ua sempre foi assim. De volta à aliança marcial, o velho mendigo bêbado observou a decisão de Hyunjin, um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto. Hyunjin exigiu uma resposta. Ele queria saber onde estavam os culpados. Vários dias depois, ao entardecer, o sol poente pintou uma cidade enorme de laranja. Esta era Hangzhou, uma grande cidade comercial localizada a vários dias de distância do condado de Huayin. O rio amarelo fluía ao lado da cidade, permitindo que inúmeros navios carregando seda e especiarias viessem e fossem. Bandeiras pertencentes a inúmeras estalagens tremulavam em todas as ruas. Como as luzes da cidade permaneciam acesas mesmo tarde da noite, as pessoas a chamavam de a cidade que nunca dorme. Quando a carruagem dele se aproximou da entrada, Macri olhou maravilhada para a famosa cidade de Hangzhou. Era sua primeira vez lá, e ela não conseguia parar de admirar sua beleza. Ela mal podia acreditar que a sede do Banco Continental ficava em um lugar tão incrível. Enquanto isso, o esquadrão de espancamento de cães continuava seguindo. Um mendigo reclamou que qualquer carruagem normal já teria chegado a Hangzhou há muito tempo, enquanto aqueles idiotas se moviam como lesmas. Naquele momento, o velho mendigo bêbado chegou com 3 homens. Ele concluiu que a informação sobre sexo de cobra venenosa estava correta. Uma carruagem se movendo tão lentamente só poderia estar carregando pilhas de ouro. Um mendigo rapidamente cumprimentou o velho mendigo bêbado. No entanto, ele se perguntou quem eram os 3 homens atrás dele. Ele tinha ouvido dizer que o velho estava visitando a aliança marcial, mas não esperava que ele voltasse com as flores de ameixeira branca. Mesmo assim, deveriam ter sido 5 flores de ameixeira brancas, não 3. Mais importante, esses 3 homens pareciam aterrorizantes. O mendigo ficou pasmo. Suas auras rudes e violentas tornavam difícil acreditar que eles já foram as nobres flores de ameixeira brancas. Nervosamente, ele perguntou ao seu velho mestre quem eles eram. O velho mendigo bêbado riu. O velho revelou que tinha um hábito desde jovem. Do penhasco, o grupo observou a carruagem passar abaixo. Ele era extremamente cauteloso, era exatamente assim que ele havia sobrevivido por tanto tempo. Então ele notou algo. O velho mendigo bêbado anunciou que era hora de soltar os cães de caça. Uma presença aterrorizante de repente se fixou na carruagem, seus olhos fixos em Il-mayong e através da janela. Il-mayong imediatamente sentiu a intenção de matar. Ele chamou o nome do gerente Kim, mas o gerente Kim respondeu calmamente que ele já sabia. Il-myung percebeu que seus perseguidores não eram apenas mendigos. Assim como o gerente Kim previra, a seita dos mendigos havia trazido forasteiros. O gerente Kim concordou. Um mendigo ganancioso nunca compartilharia algo valioso com seus companheiros mendigos. Seus perseguidores ficaram surpresos quando a porta da carruagem se abriu de repente. O gerente Kim comentou que precisaria receber seus convidados em outro lugar. Afinal, a sede não tinha cadeiras suficientes para todo. O gerente Kim e Il-mayong pularam da carruagem em movimento. O gerente Kim instruiu Mike Ri a permanecer dentro e continuar em direção à sede enquanto ele e o chefe Bike ficavam para trás. McCree perguntou o que estava acontecendo e insistiu que poderia ajudá-los. O gerente Kim respondeu que receber convidados era um trabalho para adulto. Além disso, eles não poderiam deixar um ativo valioso em um lugar tão perigoso. McCree lembrou que ele havia chamado de ativo antes. Ela sabia que era a maneira estranha dele de mostrar que se importava com ela. No entanto, a menção de perigo a deixou inquieta. Il-mayong a tranquilizou e sugeriu que ela descansasse na sede primeiro. Afinal, ele sabia que ela teria uma bela surpresa ao chegar. Mike Ri não esperava que ele dissesse isso. O gerente Kim instruiu o motorista a continuar em direção à cidade. Mike Ri chamou o nome do gerente Kim em alarme. Ele simplesmente acenou e disse que eles se encontrariam novamente na sede. Il-mayong observou silenciosamente a carruagem desaparecer à distância. Ele comentou que Mike Ri parecia preocupada. O gerente Kim respondeu que não podia ser evitado. Enquanto ela permanecesse dentro da carruagem, os mendigos continuariam a segui-la. Il-myung concordou. Seus inimigos naturalmente perseguiriam o dinheiro primeiro. Agora ambos sabiam o que viria a seguir. Era hora de receber os filhos pródigos fugitivos do Monte Hua.
Naquele momento, as flores de ameixeira branca se revelaram. O gerente Kim as cumprimentou calmamente. Ele brincou que já estava preocupado que precisaria procurá-los pessoalmente. Hyunjin ordenou que ele calasse a boca. Se o gerente Kim dissesse mais uma palavra, ele arrancaria sua língua antes de tirar sua cabeça. O gerente Kim comentou sarcasticamente que eles eram bastante assustadores. No entanto, ele apontou que o Monte Hua já havia selado seus portões. Ter vindo até aqui apenas para ameaçar civis inocentes não parecia muito honroso. A expressão de Hyunjin ficou sombria. E o Myung não pôde deixar de pensar que o gerente Kim foi quem forçou o Monte Hua a selar seus portões em primeiro lugar. Era uma tentativa óbvia de provocá-lo. Normalmente, alguém tão disciplinado quanto Hyunjin nunca cairia nisso, mas Hyunjin gritou que ele já havia deixado a seita depois que seus portões foram selados. Agora, ele mataria o gerente Kim primeiro e se preocuparia com todo o resto depois. Hyunjin e as outras flores de ameixeira branca foram completamente consumidos por seu desejo de vingança. Sua aura combinada era aterradora. O gerente Kim observou a energia roxa inconfundível da arte divina Jade Púrpura. O perfume das flores de ameixeira encheu o ar ao redor deles. Estas eram as lendárias flores de ameixeira branca do Monte Hua, que ele conhecia anteriormente apenas por rumores. O gerente Kim parecia satisfeito. Ele comentou que era assim que verdadeiros artistas marciais deveriam se comportar. Sua opinião permaneceu inalterada. Quanto à espada do dragão amarelo da família Jiu, 30 anos atrás, o Monte Hua recebeu a espada imperial como recompensa por ajudar a família imperial. E o Myung soltou um suspiro silencioso. O mesmo pensamento cruzou sua mente mais uma vez. Este homem pretendia cobrar uma dívida de todos em Hu. Quando Yu Myung considerou tanto as flores de ameixeira branca quanto a espada do dragão amarelo da família Zhu, ele finalmente entendeu por que o gerente Kim havia mirado o Monte Hua. Todas as peças se encaixaram momentos antes do confronto sob o céu dourado do entardecer. As 5 flores de ameixeira branca continuaram pela estrada da montanha. Todos marcharam em direção ao seu inimigo. O rosto de Hyunjin ardia de raiva. Os emblemas de flor de ameixeira haviam sido arrancados de seus peitos. Ao abandonar o emblema da flor de ameixeira do Monte Hua, eles declararam que não eram mais discípulos da seita. A honra e o orgulho dos artistas marciais ortodoxos não importavam mais para ele. Seu único objetivo era tirar a cabeça daquele bastardo. Jiang Heiyang seguiu seus senhores, mas uma pergunta continuava a incomodá-lo. Eles estavam realmente andando pelo caminho certo? Um discípulo de uma seita selada que sacou sua espada enquanto escondia o nome do Monte Hua havia efetivamente abandonado a seita. Quer tivessem sucesso ou falhassem, eles nunca poderiam retornar ao abraço do Monte Hua. Essa foi a isca que o velho mendigo bêbado lhes ofereceu. Os discípulos senhores entenderam as consequências, mas ainda assim aceitaram a isca de bom grado. Kyung-reong os lembrou de que não haveria volta depois disso. Ele se perguntou se retornar à seita e se preparar para o futuro seria melhor para o Monte Hua. Hyunjin chamou o nome de Kyung-ryang. Enquanto eles estiveram fora, o nome do Monte Hua foi arrastado pela lama. Se eles não pudessem lavar aquela humilhação, então mesmo que cruzasse os portões da montanha novamente, aquele lugar ainda poderia ser chamado de Monte Hua. Hyunjin declarou que eles não eram mais discípulos do Monte Hua ou mestres da espada de flor de ameixeira. Eles eram meros pecadores. De repente, folhas farfalharam ao lado da estrada. Um mendigo escondido nas proximidades os instruiu a pegar o caminho leste. Assim que cruzassem a colina, encontrariam imediatamente seus alvos. Hyunjin não respondeu. As flores de ameixeira branca simplesmente continuaram andando. Chongryang alertou seu sênior que a razão do mendigo para ajudá-los era claramente suspeita. Hyunjin respondeu que ele já sabia. O velho mendigo bêbado provavelmente os estava usando como cães de caça. No entanto, desde que pudessem matar aquele bastardo, não importava se eram cães de caça ou cães vadios. O sol continuou a se pôr. Então eles finalmente chegaram. O gerente Kim estava diante deles. Chongryang estudou o homem silenciosamente. Seria este realmente o culpado? Algo parecia estranho. Entre os senhores enfurecidos da geração Hyun, Kyung-ryang sozinho sentiu que algo estava errado. Os arredores pareciam pacíficos demais. Mesmo com dezenas de mendigos seguindo e 5 flores de ameixeira branca caçando-o com espadas desembainhadas, o gerente Kim permaneceu calmamente no meio da estrada. Ele não parecia alguém sendo caçado. O gerente Kim os cumprimentou e agradeceu por terem feito uma longa viagem. Ele acrescentou que se eles não tivessem vindo, ele precisaria procurá-los pessoalmente. Só o pensamento quase fez seu coração pular uma batida. Naquele momento, Chong-ryang entendeu. Este homem não parecia sua presa. Ele parecia alguém que os estava esperando. Enquanto isso, a carruagem continuou em direção a Hangzhou. O velho mendigo bêbado percebeu que seus alvos haviam se dividido em 2 grupos. Ele observou cuidadosamente a carruagem, então ele notou algo. Apenas a jovem permaneceu dentro, deixando confuso. Um dos mendigos perguntou qual grupo eles deveriam seguir. O velho riu. Ele comentou que jogar um pouco de carne podre para os cães de caça seria o suficiente. Enquanto isso, ele pessoalmente cuidaria do prêmio mais apetitoso. Dentro da carruagem, McRae sentou-se sozinha, sentindo-se doente de preocupação. Logo, a carruagem entrou na cidade. As ruas estavam lotadas de gente. No entanto, a carruagem continuou em direção aos arredores. Depois de viajar em seu ritmo lento por algum tempo, finalmente parou. Suas portas permaneceram fechadas enquanto o motorista esperava do lado de fora. Um mendigo observava à distância. Ele se perguntou se aquele era realmente o quartel-general do bastardo. Diante deles estava um portão coberto de tinta vermelha descascada.
Uma placa desbotada pendia torta acima da entrada. Qualquer um que passasse teria assumido que era uma propriedade abandonada há muito tempo. Um mendigo tentou ler a placa, no entanto, a poeira espessa tornava a escrita impossível de ver. Então ele notou uma mulher se aproximando. O mendigo a parou e disse que a estrada estava fechada. Ela precisava voltar por hoje. A mulher questionou por que ela deveria dar meia volta quando a estrada estava perfeitamente utilizável. Ela explicou que estava indo para o escritório do governo. Naquele momento, o velho mendigo bêbado chegou com 3 homens encapuzados. Ele questionou por que a mulher precisava visitar o escritório do governo. Afinal, o governo e o mundo marcial não interferiam nos assuntos um do outro. A mulher deu um passo para trás em surpresa. Nesse mundo, disputas entre artistas marciais eram tratadas pelo mundo marcial, enquanto os oficiais do governo fingiam não ver nada. Essa regra de longa data permitiu que os mendigos assumissem o controle total da estrada isolada à beira do rio. Um mendigo relatou que a equipe de espancamento de cães havia cercado o esconderijo do canalha. Até que o trabalho fosse concluído, eles não permitiriam que nem mesmo um rato escapasse. O velho mendigo bêbado comentou que o lugar parecia bastante decadente para o esconderijo de um ladrão, então ele anunciou que era hora de começar. Os 3 homens encapuzados se prepararam. Finalmente, eles removeram seus capuzes, suas identidades foram reveladas. O primeiro foi o Rei Tigre da Floresta Verde, governante dos 72 clãs da Floresta Verde. Ao lado dele estava o Rei Morte Sangrenta, um homem que diziam matar qualquer um que cruzasse seu caminho. O último foi a Espada do Cavalheiro, um homem que recitava um poema sempre que matava alguém. Cada um deles era uma estrela de matança, cujo nome o Jong-Hu temia pronunciar em voz alta. O Rei Tigre comentou que o trabalho parecia fácil demais para a quantidade de dinheiro para beber que lhes foi prometida. Eles só precisavam lidar com uma propriedade decadente. O velho mendigo bêbado respondeu que todos precisavam compartilhar a riqueza. Tinha uma montanha de dinheiro lá dentro e todas as rotas de fuga estavam seladas. Nenhum buraco de rato ficou aberto. Precisavam terminar antes do pôr do sol, então ele ordenou que todos se movessem. O grupo se aproximou da entrada. O velho mendigo bêbado os liderava. Sua expressão lentamente ficou séria. Ele estudou cuidadosamente o prédio à frente, algo parecia estranho. A tinta vermelha descascada, a placa torta e a velha propriedade pareciam todas desconhecidas. Ele tinha certeza de que nunca tinha visto aquele casarão antes, e ainda assim não conseguia parar de se perguntar se já o tinha visitado um dia. Por 85 anos, seus pés haviam cruzado quase todos os cantos de Jianghu, mas no momento em que ele parou diante daquela entrada, seus passos ficaram estranhamente pesados. Ele sentiu como se tivesse conhecido alguém ali há muito tempo. No entanto, ele não conseguia se lembrar quem tinha sido. A memória perdida só o deixava mais inquieto. A Espada do Cavalheiro perguntou o que havia de errado. O velho mendigo dispensou como nada, mas sua incapacidade de lembrar continuava a incomodá-lo. Ele era alguém que nunca esquecia nada que ouvia. No entanto, uma parte de sua mente estava completamente em branco, quase como se alguém a tivesse apagado com a mão. O Rei Tigre riu e alegou que o velho tinha bebido demais, então convidou todos para entrar e contar o dinheiro. E assim, eles continuaram em frente. O velho mendigo bêbado tinha ordenado que a tropa de cães selasse todas as estradas e fechasse até a menor rota de fuga. No entanto, o pensamento perturbador se recusava a sair de sua mente. Ele não conseguia mais dizer quem estava verdadeiramente preso dentro da toca de rato. O velho mendigo bêbado parou de repente. Suor frio escorreu por seu rosto. O Rei da Morte de Sangue disse a ele para se apressar e abrir o portão. Então o velho mendigo sentiu um cheiro familiar. Era o cheiro seco de tinta, papel e velhos livros de contabilidade. Memórias quebradas lentamente começaram a retornar para ele. O cheiro ficou mais forte até que pareceu que o passado estava parado bem na sua frente. O Rei Tigre finalmente perdeu a paciência. Ele se aproximou do portão, então levantou o pé, preparando-se para chutá-lo. O velho mendigo bêbado entrou em pânico e ordenou que ele esperasse. Um único espaço vazio em sua memória gritou um aviso desesperado. Ele gritou para o Rei Tigre não entrar. Ele tinha esquecido o que aconteceu com quem quer que cruzasse aquele limiar, mas já era tarde demais. O Rei Tigre chutou o portão. O velho mendigo bêbado olhou horrorizado. Seu corpo congelou. O medo encheu seus olhos. No momento em que os portões se abriram, suas memórias perdidas voltaram como um rio rompendo uma barragem. Ele ficou sem palavras. As memórias horríveis o dominaram, memórias que ele havia selado com as próprias mãos. O velho permaneceu completamente imóvel, então falou baixinho. Agora ele se lembrava. Puro terror cobriu seu rosto enquanto o passado esquecido retornava para ele. Ok, é isso pela história de hoje. Se você quiser as atualizações semanais de capítulos desta série, elas agora serão carregadas no meu segundo canal, Manhwa Updater. Então, se você não quiser perder o que acontece a seguir, certifique-se de conferir e se juntar à gangue de atualizações. Obrigado por assistir, fiquem tranquilos, continuem incríveis, e eu vejo vocês no próximo.